galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Aula Extra, episódio novo e hoje especialíssimo, estamos no mês do advogado, a gente vai bater um papo sobre advocacia com convidados especialíssimos, mas antes eu preciso cumprimentar a minha colega de bancada infaltável, que tem faltado ultimamente, doutora Ivi Lira. Tudo bom, Ivi? Como você está? A infaltável não, aqui te deu o golpe. Você sabe, né? Que tô quase dominando essa não, bancada. não é RH. O RH que vai lhe ligar esses dias para ele. Como é que a gente faz quando o chefe falta mais que tudo? Não sei. Isso nunca aconteceu nesse programa. Chefe. Isso nunca aconteceu aqui. Então a gente não pode falar sobre esse tema, não tem um conhecimento de causa sobre isso. Tudo bem com você? Tá bronzeado, hein? Muito obrigado. Tá mais rejuvenescido. Tô de férias, na verdade. Eu tô aqui porque a presença de vocês não porque você gosta de trabalhar, inclusive, na férias. É verdade. Vou Galera, eu tô aqui RH. primeiramente com a presidenta da OAB Bahia, Ordem dos Advogados do Brasil, Daniela Borges. Tudo bom, Dani? Como é que você tá? Tudo jóia, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E obrigado, porque eu sei que sua agenda não é brincadeira. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Mas aqui é sempre prioridade poder estar com você, com o Ivi. Maravilha, Ivi, poder estar aqui com vocês. Vi que você ficou vermelhinho na hora que ela falou, né? Que você estava bronzeado, ficou um pouco mais corado. Desnecessário esses comentários que ela fica fazendo aqui. Mas o bom é que a câmera... Ele dá um zoom assim. Não, sabe qual é o problema? É porque normalmente a gente achacota na mesa com o Fred. Aí Fred não vem, a gente fica tentando focar em alguém. Mas você sabe que Fred não vem, mas Fred determina o code dress dele. Sabe? Então, assim, a roupa que Rafael Petracioli vem pro programa, antes tem que ser debatida com o Fred, que ele escolhe o tom, ele escolhe o tipo de camisa. A botoadura. A botoadura, o corte do cabelo, você já percebeu? Já. Que modelo? E é tudo Fred que determina. Tem coisa que... Às vezes é melhor ouvir ficar calado do que ser surdo. Né? Às vezes você pensa, eu poderia ser surdo, né? Melhor do que ouvir isso. Às vezes é. Também estou com o Maurício Lee, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, CAAB. Mal, tudo bem? Como é que você está? Ô, Rafa, Ivi, uma alegria estar aqui novamente com vocês. E hoje dividindo a bancada com a nossa presidente, Daniela Borges. E para falar sobre tudo da advocacia com vocês. Então... O momento é mais do que especial aqui para mim. Eu acho tão chique esse sobrenome, Maurício Lee. Eu sempre, agora me dá dúvida. Porque quando escreve, eu não sei nem como fala, mas eu acho chique. Eu confesso que eu antes achava que a pronúncia era outra. Você achava que era qual? Você sabe que isso gera, às vezes, os famosos erros nas leituras. Sim. Às vezes? Como assim? E aí tem momentos engraçados. Sempre, quase sempre é isso. Quantas vezes já acertaram? Você conta nos dedos, né? Aí o pessoal fica brincando, falou, poxa, tem um Silva, por que não fica Silva, que é mais fácil? Porque todo mundo quer acertar. A história do Silva é engraçada, porque uma vez perguntaram se eu podia soletrar o meu nome, né? Eu digo, claro. Soletra seu sobrenome, eu digo S-I-L-V. E não o Li, né? Pô, mas o Li, porque eu realmente achava que era outra Você fala aí como é que você fala. Não tem nada que eu pensei. Eu vou chamar ele Learri. Learri. Desde a época do meu vestibular, quando saiu o resultado, e que saía no rádio, né, na época. O meu também saiu na rádio, eu também sou dessa época. Eu não sou dessa época. A galera vamos dividir a mesa aqui. Tá bom, tá certo. Você não guarda o jornal até hoje? Guardo. Eu vi meu resultado do vestibular na internet. Na internet. Você é de outra geração? Mentira, eu vi jornal. Não era tanto assim. Eu já sabia. Era jornal. Não era rádio também. Rádio, pelo amor de Deus. O rádio parava, as rádios paravam para no dia da divulgação do resultado falar nome por nome, curso por curso. E aí eu me lembro que minha avó que ouviu eu tava no interior e minha avó que ouviu o resultado, ela disse assim, você passou? Eu falei, não. Você tá enganada, vó. A senhora não viu bem, hein? Aí a gente tinha que ir, né, nos murais das universidades, que aí fixavam nas peguei paredes. a época da rádio, mas peguei do jornal. Eu fui jornal. Estamos quase lá. Sim. Vamos manter essa diferença aqui, tudo certo. Ninguém vai ficar, né? Eu não vou ficar falando o tempo todo, Ivi, sobre isso com você. Só até o final desse programa. Só até o final da gravação. Galera, é mês do advogado. E aí a gente agradece vocês terem aceitado esse convite para bater esse papo com a gente, para falar de advocacia. E eu acho que esse começo de conversa tem que seguir num caminho talvez um pouco mais aberto possível. E aí eu vou começar até com o Dani aqui, porque a gente já estava conversando mais ou menos sobre isso no bastidor aqui agora. E eu queria, Dani, que você passasse para a gente primeiro esse seu sentimento, porque você já está na OAB há muito tempo. Você já exerceu outros cargos dentro da ordem, né? Já colaborou com outras funções.
Depois eu quero até voltar para isso, para a gente falar de outras questões. Mas agora, como presidente, como é que isso está te tocando enquanto advogada? Como é que está mexendo isso com você? Porque, pelo que a gente estava falando aqui agora, é uma rotina muito doida, muita coisa para resolver, muita atividade, muita gente que te procura para resolver questões. Então eu quero que você falasse um pouquinho da sua experiência nesse começo de gestão. Como é que isso está tocando, está mexendo com você? É um desafio, né? Na verdade, tudo quando a gente começa novo já é por si só um desafio. E também conciliar isso com as suas outras atividades, porque o trabalho na OAB é um trabalho voluntário. As pessoas não acreditam, mas é um trabalho voluntário, Sim. né? E as demandas imensas, a advocacia vive, né, assim, muitos desafios. Eu falo, na verdade, assim, hoje o mundo está passando por transformações tão rápidas, exigindo de todos nós uma capacidade de nos adaptarmos, não é? E com a advocacia não é diferente. Então, a OAB hoje tem, assim, inúmeras demandas específicas em nosso estado por problemas que temos estruturais no nosso judiciário. Então, a nossa OAB tem muitas atividades e eu, por óbvio, né, continuo advogando, continuo professora, continuo mãe de Theo e Bento, casada. Então, conciliar tudo isso é, assim, viver o tempo inteiro ali tentando encontrar um equilíbrio. Mas eu acho que quando a gente, assim, a advocacia para mim é uma paixão, assim. Eu falo sempre assim, eu amo o bom e o difícil de advogar. Assim, adoro quando a gente consegue eliminar, quando vem o resultado. Sim. Mas, para falar a verdade, até aquela agonia, assim, estoura aqueles prazos, eu falo, ai, meu Deus, tudo de uma vez só, também gosto, porque... Quando o sistema não colabora. Sim. Agora, sem uma rede de apoio é impossível, né? Na verdade, assim, a OAB tem uma estrutura... Na verdade, nós temos muitos braços, né? Então, assim, diretoria, comissões, caixa de assistência, escola de advocacia. Então, a gente pode muito, porque somos muitos. Sim. Né? A estrutura também de funcionários de equipe da OAB. Eu também no meu escritório, equipe, estrutura. Então, essa rede, né? No caso, na minha casa, meu marido, muito parceiro, a avó. Então, a gente vai ali... com essa rede de apoio, eu acho que é o que vai tornando possível, assim, esse equilíbrio, né, de tudo. E a advocacia é a paixão mesmo. Eu acho que isso, inclusive, também me agrega no dia a dia na OAB, né, para eu estar enfrentando também as dificuldades. Você tem ali um pedido de urgência para despachar, você não consegue falar com o magistrado. Eu tenho, assim, por princípio, nunca me identificar. Eu já era assim antes, agora faço a mesma coisa. Então, eu não gosto de chegar num lugar e falar, sou presidente da OAB. Não, eu chego aqui, quero tratar desse processo. E, então, diante disso, eu vejo efetivamente o que o advogado enfrenta hoje, né? Então, acho que isso também é muito importante, né? Sim, não perder assim, essa conexão. Então, estar no dia a dia da advocacia, ainda que, né, de uma forma diferente, porque é rede de apoio, é equilíbrio, como eu falei, né? Mas isso é importante para poder também estar na OAB e conhecendo essas dores que a gente enfrenta hoje, também me conectando com esse entusiasmo, poder estar todo dia nesse desafio na OAB da Bahia. Sabe uma coisa que eu tenho curiosidade de saber? Qual o tamanho da OAB da Bahia hoje? Sabe por quê? A gente ouve tanto falar de uma nova característica da advocacia de massa, mas ao mesmo tempo que a gente pensa na massificação da atuação da advocacia, ela é tão plural, né? Porque existem tantas espécies de advocacias, Sim. tantas formas de exercer a advocacia, desde aquele pequeno advogado que começa num cômodo de sua residência até aqueles grandes escritórios. Então, assim, qual o tamanho da OAB hoje? Se é possível dimensionar, né? Eu digo sempre, assim, né, que a OAB da Bahia não são paredes, a OAB da Bahia são pessoas. Sim. E se a gente pensar que a OAB da Bahia, na verdade, é o resultado de cada advogado e cada advogado inscrito em nossa seccional, estava olhando o número hoje, nós somos quase 56 mil advogados ativos, né? Porque existem os inativos, licenciados, Sim. enfim. Então, ativos. Então, esse é o tamanho. Não é o número da carteirinha da OAB, entendeu? Sim. São pessoas que efetivamente... Então, esse é o tamanho da OAB, assim, espalhada numa Bahia
é múltipla, diversa. Eu já rodei o interior da Bahia toda, assim, estou já rodando de novo. E é exatamente como você falou, Ive, assim, a advocacia, ela é muito plural e muito diversa, né? Os advogados, eles vivem realidades muito diferentes. E você observa isso no interior. Então, não dá para dizer assim, o interior. O interior, no extremo sul, vive uma realidade diferente do interior no oeste. Então, cada local tem as suas particularidades, os seus desafios. E não é uma questão só financeira, né? É uma questão do tipo de advocacia que é travada, né? A forma de trabalhar. Exato. E você tem a advocacia criminal, advocacia previdenciária, ou seja, pelas áreas. Você tem aquele advogado que é empregado, você tem um advogado que é associado, você tem um advogado que é sócio de um escritório pequeno, um escritório médio, um grande escritório, o advogado que é advocacia corporativa. Então, você tem múltiplas realidades. E esse desafio que é, né, a OAB, porque a gente tem esse compromisso assim, de pensar a atuação para toda a advocacia. Sim. Ou seja, a gente está ao lado de todas essas advogadas e esses advogados, independente dessas realidades, né, diferentes. Então, isso faz com que a OAB da Bahia seja imensa, né, diversa, plural, e a nossa atuação também precisa acompanhar isso. Né, estar em todos os lugares. Poder pegar esse fio que Ivy colocou, você se deparou com alguma questão, não fala um problema, mas fala alguma característica da advocacia que você não sabia, não sabia que se fazia assim em algum lugar? Porque agora a Bahia não é um estado pequeno, né? A quantidade de subseções que tem é muito grande, o estado é gigantesco. Somos mais de 55 mil, você falou? 56. Ativos, quase 56 mil ativos. O número já passou, o númerozinho já passou de 74 mil. As OABs já estão em 74 mil. Misericórdia, bicho. Você também passa, né? Não vamos falar números de OAB nessa mesa. Vamos deixar tudo quietinho aqui, né? Depois a gente pergunta a sua daqui a pouco. Rapaz. Você se deparou com alguma coisa? Eu não sabia que também tinha esse tipo de advocacia. Você chegou até uma... Na verdade, surpresa, assim, a advocacia ela está muito ligada, quando você vai assim, analisar a diversidade dela no interior, muito ligada também assim, aos nichos de atividade econômica, né? Então, em locais, por exemplo, que você tem a advocacia para agronegócio, né? Você tem, por exemplo, honorários, às vezes, que são em natura, né? Soja, isso é legal, assim, né? Frango, uma realidade. Porco. Não, e de fato, a advocacia, assim, isso é natural ali, é normal, isso é muito bacana. E esses colegas não trocam ali a soja pelo dinheiro, não. Eles estão satisfeitos, né? Assim, então, essa é uma realidade, né? Que tem características ligadas ali àquele universo. E tem uma coisa que um grande amigo, advogado, professor, processualista, conta, que ele, falando de Mucugê, que o oficial de justiça, ele cumpria o mandado de intimação, e ele dizia, olha, eu vou juntar o mandado daqui uma feira, porque ele ia para a feira intimar o cidadão, né? E aí ele dizia, olha, então daqui 2 feiras, né? Você, então porque assim, interior é isso, em né? feira, você conta a semana, é dia de feira. porque a pessoa vem do interior, né? Então assim, eu acho que isso é riqueza da nossa cultura, da nossa diversidade. Sim. E às vezes quando a gente fala, né, sobre a importância do magistrado residir na comarca, da gente poder valorizar essa realidade, entender, né, o tempo, porque às vezes a gente vive aqui tão acelerado em Salvador e a gente não entende, né, que as coisas têm outro tempo para outras pessoas, tem outra realidade. Então, essa história que um querido amigo e colega, né, conta, porque ele é a família dele da região de Mucugê, fala muito para mim disso, assim, sabe? Dessa importância da gente olhar essa multiplicidade e que nos chama, né, como advogados, para olhar para isso. Então, a gente na OAB, por exemplo, tem uma questão com audiência virtual, sessão de julgamento virtual agora. Sim. Mas tem lugares que não tem internet, né? Tem pessoas que não têm familiaridade com isso. Então, falar sobre isso, né, pensando no acesso à justiça, é muito importante. Sim. Enfim, então, acho que... Nessa nova realidade, ou sei lá, não vou nem usar a palavra nova, porque claro que a gente passa um momento mundial muito peculiar, mas dessa diversidade, eu fico pensando, e aí vou falar disso, porque a gente está com o Maurício aqui, nunca se pensou num momento
tão necessário a atuação assistencial à advocacia, né? Então, assim, a sensação que eu estava, assim, essa necessidade de se pensar num exercício de uma profissão, porque é produção de riquezas, né? E você ter uma clemência por uma assistência, assim, eu começo a vislumbrar nunca tão ativo, produtivo nesse sentido. É verdade. Então, assim, esse olhar também de ser detalhes, como é que eu posso ver um outro colega tendo necessidades, quer dizer, são semelhantes às minhas, mas tão diferentes das minhas. E, na verdade, assim, de tudo que Dani falou, é uma realidade da advocacia, né? Depois de 26 anos de formada e vivenciando a advocacia, é muito bom você estar representando sua classe e você sabendo exatamente as agruras e os doces, os amores, né, que é advogar. Mas, assim, a primeira percepção que eu tenho para trazer, primeiro, é a importância do interior nesse processo todo da advocacia hoje, né? O interior, hoje, ele tem uma importância muito grande no arcabouço do nosso trabalho, né? A gente não pode fazer e não poderia fazer a distinção do advogado que está na capital, do advogado que está no interior, porque somos todos advogados e a gente tem que entender, e com essa percepção, tanto os problemas que são vivenciados na capital, mas principalmente no interior. É o que a gente diz sempre. Se a gente aqui no interior, a gente sente que está com dificuldade, no interior às vezes é muito pior. São comarcas que são fechadas, ou se tenta fechar a comarca, é o juiz que não quer ir lá para o interior para poder estar na comarca, enfim. E aí entra esse outro lado, que você falou, do lado assistencial da ordem, que de fato a ordem termina trazendo esse viés muito assistencialista para todo. E aí você pensa nas várias fases da vida da advocacia, desde do jovem advogado até aquele advogado mais experiente, que não se adaptou para essas novas tecnologias diante de tudo que tem surgido, né? Então, a Caixa de Assistência à Ordem sempre tem que estar também com esse olhar. E aí entra uma questão desse assistencialismo, que para mim, de tudo até agora, é algo que tem me chamado muita atenção mesmo, que é o fato de que a advocacia está passando por uma situação muito difícil. É um momento especial da advocacia. Obviamente que a gente luta, a gente trava várias batalhas para poder permanecer acreditando no viés da advocacia, mas a gente sabe que a advocacia passa por um problema de adaptação. Eu acho que é uma reinvenção, né? Nós temos que nos reinventar enquanto advogados, seja na questão do virtual, seja na questão da nova adaptabilidade, do que é que vamos fazer. Antigamente você tinha correspondentes no interior. Hoje praticamente o interior você não precisa de correspondente, você pratica seus atos todos na capital. Então é um processo que também é o seguinte, e o advogado do interior, para ele fazer uma sustentação oral, ele não conseguia fazer, porque o cliente não pagava para ele vir para a capital fazer uma sustentação. Agora ele consegue fazer virtualmente. Então a gente tem que encontrar agora um ponto de equilíbrio para fazer com que toda a classe tenha a capacidade, a possibilidade de trabalhar e viver dignamente da sua profissão, sem necessariamente ter que toda hora bater na porta da OAB ou de quem quer que seja para buscar esse viés assistencialista, meramente assistencialista. Eu acho que tem assim, um ponto que é importante a gente perceber, que o Brasil vive um momento de uma grande crise econômica, né? Não só o Brasil, o mundo. A gente, né, e no Brasil a gente tem sentido isso mais, e é evidente que isso afeta todos os setores e a advocacia, porque a gente trabalha em cima de negócios e de operações que envolvem essa circulação de bens, de serviços, de riqueza. E a partir do momento que a economia se retrai, necessariamente todos os setores sentem a advocacia também. Então, o que a gente vive também é resultado disso. E com um agravante na Bahia, e essa tem sido uma luta da OAB, o agravante na Bahia, que é a morosidade do nosso judiciário. Não é porque quando o processo ele anda, ele tem uma tramitação, as coisas, né, enfim, ele tem um desfecho. E aquele desfecho gerando uma conclusão, uma parte ou outra vai ganhar, enfim. E as coisas se desenrolam, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? A gente perceber a importância da gente ter uma razoável duração do processo. A OAB da Bahia lançou um projeto Movimenta Ação.
né, justamente buscando monitorar esses processos que não estão atendendo uma razoável duração. Não é a celeridade pela celeridade, né, mas é uma compreensão da importância dessa razoável duração do processo. É claro que o processo ele tem que ter o tempo dele para que seja garantida ampla defesa, contraditório devido ao processo, mas dentro de uma razoável duração do processo. E também a importância da gente perceber como o desenvolvimento econômico ele é importante e necessário como um todo, né? A gente até precisa começar a falar sobre o direito e essa perspectiva do direito também como um elemento que vai contribuir para o desenvolvimento econômico, uma ferramenta não de entrave, como às vezes faz parecer, né? O advogado ele vai travar. Não, o advogado ele vem, né, para trazer uma possibilidade de um negócio mais bem feito e não para travar. Então, acho que tem uma série de questões assim, que envolvem esse momento que a gente vive difícil. A CAB tem feito um trabalho muito importante. A gente começa a gestão, inclusive, infelizmente, com as enchentes, né? E a CAB trouxe um auxílio super importante. A gente não pode atuar para toda a sociedade, mas atuando para os advogados que se viram ali, né, vítimas dos danos, dos prejuízos decorrentes da enchente. E a gente fala muito nessa perspectiva desse trabalho da CAB, pensando a questão econômica, mas eu queria aproveitar para fazer propaganda de 2 atuações muito importantes. Muito obrigado, minha presidente. Não, mas é porque eu acho que são temas muito sensíveis hoje, sabe, Rafa? Que é o trabalho de saúde mental. A OAB hoje, a CAB, tem um serviço, né, de apoio psicológico, tanto com assistente social, como também com psicólogas, porque a gente vive um momento muito difícil, ainda, né, pós-pandemia. Então, essa é uma questão do nosso tempo, e não é da advocacia, é da sociedade como um todo. E muitas pessoas têm um pouco de pudor, de vergonha, às vezes até mesmo de admitir que não estão muito bem. Então, a CAB tem feito esse trabalho muito bacana. E a gente também, numa gestão, primeira mulher presidente, a diretoria com 3 mulheres, a gente tem um compromisso imenso com essa pauta da mulher advogada, né, e da mulher na nossa sociedade. Então, a gente já tem na nossa história um enfrentamento à violência contra a mulher, e a gente tem tido uma atuação da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher, em parceria com o programa da CAB, muito bacana. Como eu disse, a gente não pode atuar para todas as mulheres, mas pelo menos as advogadas vítimas de violência, né? A OAB da Bahia recentemente prestou assistência a uma colega, né? Desde o início, né? Ela estava cárcere privado, acompanhando até a delegacia, todo um acompanhamento e os desdobramentos também com relação à assistência social, psicólogo, né? O programa da CAB prevê até um hotel ali naquele primeiro momento, né? Ou seja, uma estrutura que aquela mulher possa... Então, isso é bacana também da gente falar, né? A gente tem as nossas limitações, porque a nossa instituição vive, né, da contribuição dos nossos colegas, mas a gente tem procurado, né, chegar junto dos nossos colegas nesses momentos difíceis também, nas alegrias e nas tristezas. Foi um negócio interessante. O momento ele é de dificuldade, né? De algum tempo para cá, a gente teve um aumento significativo da quantidade de advogados. Isso é uma realidade inegável. Não é uma discussão, está tendo muito advogados se formando. Está. Né? Se isso é bom ou ruim, se isso tem... Aí é outra conversa. Mas que está. Ponto. Né? E me parece que isso vem refletindo, e eu não estou falando só da OAB da Bahia, falo de várias outras OABs. Eu tenho advocacia em outros estados e conheço a estrutura de outras OABs também, mas percebo que é muito parecido, muito parecida a forma de pensar, no sentido da OAB estar se voltando quase que totalmente para a atuação junto ao advogado, e coisa que no passado, quando você tinha uma quantidade de advogados muito menor, a OAB ela era muito encarada pela própria sociedade como aquela instituição que luta pela democracia, que defende a cidadania de uma maneira mais geral e tal. E me parece que as coisas estão essa balança está mudando, trazendo a OAB para perto de uma atuação para o advogado e deixando que essas questões um pouco mais... macro, né? Macro, questões de nação mesmo, às vezes, porque a OAB sempre teve essa importância, fiquem até mais localizadas no próprio Conselho Federal, enfim, que os conselheiros, que as seccionais fiquem focadas na
a atividade de advocacia do seu estado, do seu povo, não é o seu povo, a sua advocacia. Você enxerga desse jeito ou não? Veja, a gente tem procurado continuar atuando muito firme nas duas frentes. Eu acho que a gente tem procurado fortalecer mais essa atuação, né, junto ao colega, advogado, porque, de fato, nós temos enfrentamentos e lutas, né, que a gente, em tese, a gente não precisava criar um projeto como movimentação. Sim. Né? A gente não precisaria exigir o cumprimento das prerrogativas da advocacia, porque são lei. Então, a gente tem que trabalhar, lutar para garantir o cumprimento da lei. Então, em princípio, uma série de atuações que a gente faz hoje, a gente não deveria precisar, mas precisamos, porque não vamos deixar, né, de fazer. Mas eu acho que esse papel da OAB na perspectiva, né, desse diálogo com a sociedade é o que traz também a credibilidade e a força da nossa instituição. Então, a gente tem... E da classe, né, como um todo. E na classe, porque não tem como você ser advogado e você não ter esse espírito, né, de compreensão da importância do nosso trabalho dentro dessa perspectiva macro. E isso envolve a própria compreensão do sistema de justiça. Eu digo sempre, né, a gente está agora com a campanha nesse mês, com outdoor, com, enfim, publicações em meios de comunicação. Sem a advocacia não há justiça. Uhum. A advocacia ela é essencial ao sistema de justiça, porque você não tem como ter uma decisão justa no devido processo sem o advogado fazendo ampla defesa ou contraditório. Sim. O juiz não pode agir por iniciativa, ele age provocado. E quem provoca? E quem faz a defesa? Então, a nossa função, o nosso trabalho, ele é essencial ao sistema de justiça. E, por outro lado, está na lei as nossas missões em defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito. Então, a gente fez um trabalho, por exemplo, muito bacana no shopping aqui em Salvador, em relação à questão de gênero, né, de identidade, com todo um trabalho de informação e de assistência à sociedade nesse tema. A gente tem procurado praticar dentro da OAB o que a gente defende fora, com a paridade de gênero, com a cota, né, com a equidade racial. E agora, né, a gente pensando esse momento atual em que o Brasil vive, a gente lançou agora no mês de agosto a campanha, né, Democracia Eu Defendo. Porque também não tem como a gente pensar a advocacia sem o seu papel no Estado Democrático de Direito. Eu digo sempre, Rafa, quando a gente pensa Estado Democrático de Direito, é um Estado no qual aquele que exerce o poder vai exercer o poder de forma limitada pelo direito. Resumindo, é isso. Sim. Quem está exercendo o poder não pode fazer o que quer, tem que atuar limitado pelo direito. Né? Quando ele abusa do poder, que a gente sabe que a história mostra que isso acontece, quem é que se insurge? É advogado e o advogado. Então, justamente por isso... A linha de frente da batalha, né? Nós somos esses soldados no front. Agora, e justamente por isso, quando a gente tem esses processos, né, de movimentos de concentração de poder, de movimentos autoritários, a advocacia é quem sofre primeiro, porque é quem está ali gritando, olha, não pode, porque a Constituição assegura esse direito fundamental. Então, esse trabalho da OAB, ele é muito essencial também, né? E a OAB da Bahia tem uma história nessa caminhada, e por isso, inclusive, o lançamento, né, dessas duas campanhas. A gente, inclusive, veio, olha, por mês de agosto, é mês de falar da advocacia, sem advocacia não há justiça, e é mês também, né, da gente falar sobre a importância da democracia. Então, acho que a gente tem procurado trabalhar nessas duas frentes, porque a gente entende que elas estão intrinsecamente ligadas. Assim. Não tem como você exercer plenamente a sua advocacia se a gente não está no Estado Democrático de Direito. Agora, a percepção, Rafa, que eu acho que você está olhando esse viés mais assim da OAB e Caixa, a OAB no modo geral, está mais ligada a essas questões da advocacia, é porque, lamentavelmente, a gente não pode dormir no ponto um só minuto. Em todos os momentos, a gente tem que fazer valer aquilo que são regras. A OAB funciona 24 horas por dia. 24 horas. E observe, mês, e a todos os instantes, a gente tem que estar lá reafirmando o papel da OAB, o óbvio. Exatamente. Então, assim, talvez isso, na sua percepção, apareça um pouco mais, mas a OAB não pode jamais estar desassociada dessas outras questões, como democracia, Estado, assim, de um programa maior
né? Porque a advocacia sempre foi protagonista em muitas outras coisas, a OAB sempre foi protagonista, mas talvez esse momento de reafirmação, porque assim, às vezes eu questiono, eu fico assim, assustado às vezes, porque o que é que acontece? Por que as pessoas... a gente precisa dizer às pessoas quem nós somos, o que é o advogado, qual é o papel da advocacia dentro desse sistema todo. Quer dizer, tá na legislação, todo mundo conhece, mas a gente tem que estar provando isso a delegado de polícia, a juiz de direito, a escrivão. Eu não sei, Maurício, se você tem essa sensação, talvez assim a gente da velha guarda, porque eles são mais novinhos, a sensação de você dizer só... Eu não vou lhe deixar sozinha nessa aí. Eu vou encarar como elogio. Eu vou encarar como elogio. Vamos encarar como elogio. E eu encaro como... Tem jeito. Pra você não tem jeito. Você seja solidário aí. Tá bom, mas claro. a sensação assim, de uma necessidade da gente dizer, olha, eu não sou advogada por falta de opção. Isso. Né? Não é porque eu não passei num concurso. Ou porque, esse é um sentimento que ocorre realmente na sociedade. a né? sensação de que você... Há uma necessidade de dizer, olha, eu faço parte do funcionamento dessa justiça, né? Mais que isso, eu sou indispensável. Exatamente. Mais do então... que isso, Ive, na época assim, de discussões mais políticas, etc., eu sempre digo assim, a gente tinha que reafirmar, fazer um grande pacto, sabe? Porque assim, se a justiça funcionar bem, ela vai ser melhor para todo mundo. Claro. E mais do que isso, ela vai funcionar melhor para o destinatário final da justiça, que é o cidadão e a cidadã. Né? Então, no momento que houvesse, e eu acredito que um dia haverá, né, esse entendimento de que a magistratura é importante, a promotoria de justiça é importante, mas que a advocacia, acima de tudo, é importante, todos vão ganhar por uma justiça melhor. Eu fico dizendo que a gente joga no mesmo time, mas parece que algumas pessoas querem fazer gol contra. E a justiça precisa funcionar. A gente tem procurado assim, trabalhar muito né, com essa compreensão, né, de que não é advocacia contra. Somos todos né, no mesmo propósito, de um sistema de justiça que entrega uma prestação jurisdicional melhor, cada um cumprindo o seu papel. O advogado e o advogado o seu papel, né, o magistrado, ali a função jurisdicional, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou seja, todos têm, em princípio, o mesmo propósito. E nesse viés, Dani, acho que é muito importante salientar o seguinte, a comunicação e como você tem atuado com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal do Trabalho, é sempre assim, olhando de olho para olho para os presidentes do tribunal e reafirmando esse compromisso da advocacia por um pacto da justiça mesmo, por um funcionamento da justiça. E de cooperação, né? Assim, é evidente que a gente está sempre firme na nossa forma de estar nessa relação, mas sempre com o espírito de cooperação. A gente tem nesse tribunal, né, o presidente Nilson Castelo Branco, assim, fazendo um trabalho muito importante, um trabalho muito comprometido. A gente tem encontrado bastante espaço para dialogar, né, e temos tido, enfim, uma série de decisões e de resultados importantes, mas os desafios são estruturais, né? São muitos, são imensos. E, ao mesmo tempo, também, né? A gente está ali dialogando, cooperando com propósito, mas também a gente sabe também ser firme, porque a gente também, né, muitas vezes, vai ter ali posições, às vezes, contrapostas, mas é isso mesmo. E nesse viés da representatividade, assim, é muito bom que se diga, Ive, isso, e Rafa, a gente está vivendo um momento histórico na advocacia baiana. Nós temos com a primeira mulher eleita presidente da OAB Bahia. Obviamente que a gente tem que levar em consideração que tem outras duas grandes diretoras, Cristiane, vice-presidente, Esmeraldinha Oliveira, Hermes e Bira, mas isso em termos da representatividade, do que isso o efeito que isso faz para a advocacia, de um modo geral, e assim, a liderança que Dani sempre foi a nível nacional e se transformou nessa grande liderança nossa local, não é uma coisa assim de foto. Eu fico brincando com Dani, você não será uma foto na parede da OAB, mas isso é uma virada de chave. Ela conta a história, eu vou pedir até para você contar, de uma menininha que queria ser... Comigo contando que Conte essa, que é muito bom. Ela queria ser advogada. E aí, no início do ano, ela virou pro pai e disse assim: pai, eu não quero mais ser advogada. Agora eu quero ser presidente da OAB.
Pô, já foi em cima. Mas pensa aí, Rafa, isso para mim é de uma significação muito grande. Porque, observe, a gente vê na OAB as fotos, obviamente, que momentos históricos, né, completamente distintos, mas você ter a primeira presidente tem uma representatividade muito grande, da mesma forma que a OAB trata as questões de gênero, as questões raciais. Então, a OAB ela se transforma a cada dia no porto e no farol da sociedade. E é isso que a OAB tem que funcionar dessa forma, e acho que Dani tem feito de uma forma brilhante isso, na representatividade feminina, do jeito especial que as mulheres sabem conduzir as coisas. E, assim, isso é de uma significação muito grande e de muita relevância para você mostrar que a OAB é norte. Assim, é um momento que a OAB está vivenciando hoje e que é história. Nós estamos fazendo história. Isso é um fato. Essa questão da representatividade, para mim, ela é acho que talvez o ponto inicial. E o encarar da nossa importância para o sistema como um todo não pode nunca ser deixado de lado. A gente vê... Isso é talvez o mais lamentável, essa questão de você ficar reafirmando o óbvio o tempo todo. É cansativo, é difícil, né? Outro dia, esses dias vi um meme no Instagram que era assim, um gênio aparecia pro cara que chegou a lâmpada, você tem 3 desejos. Aí o cara, tá bom, eu quero um mundo sem advogados. Aí o cara, tá bom, então você já usou todos os seus desejos. Falei, não, eu tenho mais 2. Falei, não, me processe então. Procura advogado agora. E isso mostra muito o que a gente significa para a questão dos direitos como um todo. Isso é muito bom, né? Eu vou usar. Interessantíssimo. E retrata, né? Apesar de ser uma questão de fazer graça e tal. Mas e agora eu vou puxar um pouco, Dani, para a sua experiência pretérita, né? Porque a gente falou aqui dessa questão desses 2 vieses de atuação, que vocês deixaram claro o quanto eles estão umbilicalmente ligados, essa questão do voltar para dentro da classe, mas também para estar para a sociedade externamente. O momento também não é fácil, conclama, inclusive, isso, né? A cada minuto a gente está... Essa questão de uma campanha que é a favor de defesa da democracia... nunca estivemos, talvez, nos últimos anos aí tão necessitados desse tipo de atuação. Tá muito difícil, de fato. Sim. E aí eu queria puxar um pouco para a sua atuação na época do Conselho Federal. Você já esteve lá. E eu queria que você trouxesse para a gente, porque é algo que para a gente é distante. Entender, né? A gente sabe porque estudou. Estatuto, né? Código de ética, sabe como é que cada órgão faz e tal. Se não, perdia. Na minha época eram 10 questões da prova do AB, estatuto e código de ética. Hoje em dia são menos, né? São 8, são 7, enfim. Tinha que saber isso. Mas é um pouco distante para a gente a atividade do Conselho Federal. O que é que acontece? E aí, primeiro, para você trazer essa sua experiência do que é que acontece naquele Conselho Federal, como é que vocês lidam com o trabalho do Conselho Federal no dia a dia, e ao mesmo tempo que você diga para a gente se eles também têm essa distância em relação... Porque a gente sente que é uma coisa distante, mas eles também lá no Conselho Federal se sentem um pouco distanciados do advogado na ponta, do advogado que precisa da atuação do AB. Por favor, me ajude com isso aí, Ivan. Ô, Rafa, essa é uma pergunta ótima, né? E eu acho assim, vou começar dizendo assim, eu falava sobre a diversidade, a pluralidade da Bahia, né? Sim, então, sim. Eu já rodei todas as subseções, já estou rodando novamente... eu vou, em setembro, inaugurar uma sala da OAB numa comarca na qual nunca um presidente da OAB esteve. Né? E falei assim, é simbólico. Eu vou porque eu quero sinalizar, né, assim, a importância de todas né, onde tiver um advogado, a OAB precisa estar. Né? Então, se você pega isso e pensa no Brasil, o Brasil também é muito... múltiplo, muito diverso, muito plural, né? E o Conselho Federal, ele é um espaço que vai reunir representantes de todas as seccionais, né? Com uma representatividade de 3 titulares e 3 suplentes que compõem o Conselho Federal, e esse Conselho Federal elege uma diretoria. Então, toda a administração, todas as decisões do Conselho Federal se dão dentro desse conselho, né, formado por 3 conselheiros federais titulares e 3 suplentes de cada estado. Então, a Bahia tem 6 representantes lá, assim como todos os outros estados, e uma diretoria eleita entre esses conselheiros. E o Conselho Federal, ele atua nas questões nacionais, justamente
para ser a voz em questões, né, enfim, que envolvem discussões de âmbito nacional, na atuação em todo o território nacional. E tem competências aí, eu não vou adentrar, enfim, na própria norma mesmo, expressas. Por exemplo, tivemos uma mudança no provimento de publicidade. Sim. Esse provimento de publicidade, eu era conselheiro federal, diversas sessões discutindo a aprovação desse provimento. Tivemos alteração nas eleições da OAB. Agora temos, né, a gente tem em todo o Brasil chapas com paridade de gênero e equidade racial, porque eu estava lá como conselheira federal, defendendo, inclusive na presidência da Comissão Nacional da Mulher Advogada, essa pauta. Então tem uma série de normas que são de competência do Conselho Federal. Então ele vai poder editar essas normas e essas normas vão se aplicar em todo o território nacional. E esse diálogo com a seccional termina sendo muito importante. Eu sempre falo que, para mim, a coisa mais incrível do sistema OAB é a capilaridade. Porque a gente tem o Conselho Federal atuando em temas, né, de âmbito nacional, a gente tem as seccionais, os estados, e a gente tem as subseções. A Bahia tem 36 subseções. Então, essa capilaridade, né, que a gente tem, essa capacidade que a gente tem de estar em todos os lugares no Brasil, de certa forma. Poucas instituições têm a capilaridade que a OAB tem. Agora, ao mesmo tempo, também é muito importante respeitar a autonomia das seccionais, justamente em razão, quando a gente pensa, faz um paralelo com o federalismo, né? A importância do federalismo justamente em razão dessa diversidade, dessas particularidades que a gente vai ter em cada região. Então, pensar a realidade da Bahia, né, é diferente da realidade do Acre, né, do Amapá, pensando nos extremos, do Rio Grande do Sul. Então, a importância também da gente ter, enfim, esse grande sistema, todos imbuídos do mesmo espírito, que é o fortalecimento da advocacia, a valorização da advocacia, todo mundo sujeito ao estatuto da advocacia. Sim, sim. Então, acho que isso, assim, tentando resumir de uma maneira rápida, espero ter aí trazido para os nossos espectadores, né? Os nossos, porque não é mais ouvinte só. Como é mesmo? Como é que fala agora? Eu não sei mais, velho. Porque, olha só, eu não sou tão novo também assim, né? Eu sou novo, mas não tanto assim, né? Então, assim, telespectador não é correto, né? Não. Ouvinte, como lá na rádio, também não é. Espectadores. Estamos ainda... Essas nomezinhos mais internéticos, eu não me sinto à vontade, né? Só aperta o sino. Não, internauta eu acho meio, né? Passou, né? Porque também nem todo mundo quer assistir. Já sei, pra galera que tá acompanhando. A galera que tá acompanhando. Pronto. Inclusive, eu não falei no começo todo, eu esqueci meu texto blogueiro. Velho, você tem que fazer aqui a inscrição no canal. Aperta o sininho pra ser notificado quando o episódio novo sair. E se você ainda não assistiu outros, dá uma roladinha na barra pra você ver o que tem de coisa boa aqui nesse podcast. A gente já esteve aqui falando de processo civil com o Fred Dier, com o Bruno Coelho. A gente já falou de direito falimentar com o João Glicério, com o Abelardo. Já falamos de direito penal com Pablo. Já falamos com Osmar Palma. Já falamos com Caio Rangel. Já falamos de direito civil com o Stolze. Direito civil com o Pablo Stolze. Falamos sobre a vida com Irã Furtado. Que programa sensacional. Não deixe de ver o programa de Irã Furtado também, sempre sobre a vida. Com Irã é sempre sobre a vida. Você pode propor qualquer tema, vai no final. Desça mais aí que você vai ver um monte de episódio sensacional. Não perca não. Assim, eu tava viajando, foi o único que eu não participei. Porra, foi massa, velho. Irã é uma figura. Eu acho que eu preciso confessar, eu não vim com medo. Talvez você tivesse algumas histórias suas reveladas nesta mesa. De vidro. Tem medo. Você poderia passar algum constrangimento aqui. Mas o sistema aqui é bruto. Eu vou aproveitar e reforçar, né? Para todo mundo aí acompanhar e olhar, porque só aí você falou o nome, Rapaz, só gente... sensacional. Direito Esportivo com Milton Jordão e Cristiano Possílio. Maravilha. Foi tudo muito bom. Até agora todos os episódios top. E eu queria... Vamos continuar nessa linha, porque... essas questões de mudanças, elas são... Eu não consigo deixar de pensar no Conselho Federal como um Senado. Eu olho para o Conselho Federal e vejo o Senado. Até pela questão mais Primeiro, a questão da representatividade, que é claramente paritária. Todos os estados têm a mesma representatividade. Isso é importante também. Não é uma representatividade proporcional à quantidade de advogados do país. E é onde as decisões de caráter nacional acontecem, como, por exemplo, mudança do provimento de publicidade. Eu imagino a guerra que não deve ter sido os debates para mudar um provimento desse. Porque você vai ter ali forças
com uma visão mais liberal, você vai ter muitas forças que ainda estão com uma visão muito conservadora, né? E a advocacia, hoje ela vive talvez no meio dessa tensão que não é uma coisa fácil. Você parar a pensar no mundo de rede social, em que antes do provimento novo era demonizada a participação do advogado numa rede social, era muito difícil de você encarar. Era como se a advocacia quisesse não participar da vida real. Não, a gente aqui está fora, nós somos uma coisa à parte. E você vai vendo alguns avanços. Mas assim, você tem que se trancar em casa e a pessoa tem que descobrir, bater na porta. Que você é advogado, exatamente. Que você é advogado. O cara vai sair na rua com nenhum carro novo. Tem um advogado aí, tem um advogado aí. Você bota a cara pra fora, Antigamente que era o porteiro que indicava. Você conhece algum advogado? Não, tem um que mora aqui. Eu tô falando, mora aqui, E aí, assim, eu vejo uma celeridade muito maior nas evoluções nas sessões do que no Conselho Federal. As sessões parece que começam... As novidades elas vão brotando nas sessões e vão sendo empurradas para o Conselho Federal para, em algum momento, eles terem que, goela abaixo, mudar a coisa... Na verdade, assim, a OAB da Bahia, ela já há bastante tempo é uma grande defensora da eleição direta para o Conselho Federal. Hoje é uma eleição indireta. Excelente ponto. Vamos manter nesse daí. Ela é uma eleição indireta. Então, na verdade, os conselheiros federais eleitos votam na eleição. E com a particularidade, né? É bem assim, uma chapa para se candidatar à presidência do Conselho Federal precisa ter assinatura de 6 presidentes da gestão atual. Então, por exemplo, né, daqui final desse triênio. Então, 6 presidentes atuais precisam assinar para ser válida a inscrição de uma chapa. 6 presidentes da gestão que está acabando. Que será eleito pela nova gestão. Sim. Então, é um sistema... Até o timing não bate, né? Exato. Então, imagine, né? Você tem que ser referendado por uma gestão. Então, às vezes, você vai ter estado que você vai ter mudança. Sim. Né? E, enfim, então é um sistema eleitoral que está, né, em discussão. No triênio passado, Luiz Viana, inclusive, presidiu uma comissão de estudos de reforma do sistema eleitoral, do qual, inclusive, resultou o encaminhamento para a paridade e para a equidade racial, que foram aprovadas, mas esse tema da eleição direta não foi encaminhado para o pleno, né, para o Conselho Pleno. E esse é um tema que vira e mexe, volta, né? A Bahia é uma grande defensora. Eu sou, né? Nossa diretoria, nossa gestão defende a eleição direta para o Conselho Federal. Espero que nesse triênio esse tema seja pautado no Conselho, porque existem temas que de fato são de competência, né, do Conselho Federal. O nosso sistema, pelas regras, ele é muito presidencialista, assim, no sentido de competências, de decisões. Então, acho que é importante, né, que você tenha a participação da advocacia dentro dessa eleição. Aí, só um programa inteiro para a gente pensar, porque tem várias propostas, sabe? Tem propostas, se seria cada voto, cada pessoa, cada advogado um voto, como é que seria, né? Dentro desse desenho do Brasil. Mas, assim, eu não tenho dúvidas, né, que a gente, em algum momento, vai ter a eleição direta. Dentro, inclusive, dessa diversidade, desse tamanho que o Brasil tem hoje. E da importância mesmo, né, que existe nessa atuação no âmbito nacional. Então, vamos ver, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas é uma mudança estrutural muito grande. E como toda mudança muito grande, demanda um amadurecimento que, de fato, não... Né, como você falou, inclusive, do próprio processo judicial. Tem seu tempo, a coisa não vai ser debatida de uma hora para outra. Agora também não pode ficar um debate indefinido, né? Mas isso vem sendo debatido há muitos anos. Né? Luiz Viana, desde que ele era conselheiro federal, ele já era grande defensor das eleições diretas. Né? Então, assim, a gente está falando de 20 anos. Aqui pensando, Luiz... 20 anos já está bem maduro, né? A discussão já está bem madura. Mas é isso mesmo. Então, a gente tem esse cenário. Mas na pauta de publicidade que você falou, você vê que é um reflexo da nossa sociedade, né? Está tudo mudando com muita rapidez e nada mais justo do que também o provimento fosse atualizado. É um provimento que foi atualizado, mas que hoje já não é... Verdade. Já está... a gente vê que a transformação... Eu digo sempre, teve uma palestra que eu assisti uma vez, que o cara dizia que o telefone para alcançar 50 milhões de habitantes demorou 50 anos.
né? Um telefone, aquele normal, Sim. né, Ive? Aquele que ficava preso na parede. Você era acionista, Aquele Ive? preto. Você era acionista das empresas? Você declarava no imposto Declarava de no renda, declarava. telefone Ela como declarava. Mas eu patrimônio. lembro exatamente quanto minha mãe pagou pela última linha telefônica que a minha família comprou. Sabe assim, era realmente um bem. Pois é. Eu estagiei na Procuradoria Você Fiscal vendia do isso? município. Até hoje, gente, eu sou tributarista, de vez em quando eu pego a declaração de imposto de renda, Tem então lá. tem lá o telefone, porque... Ô, Daniel, eu era estagiária da Procuradoria Fiscal do município. E, na época, a atuação do estagiário era procurar bens. A procura do bem era o seguinte: sentar na máquina datilográfica, fazer uma petição pedindo para que fosse oficiada a prestadora de serviços telefônicos, na época era Telebahia. Sim. Telebahia. Ao Detran, para saber se tinha carro, e ao Banco Central, para que o Banco Central Informasse se tivesse encaminhasse o ofício a todas as instituições bancárias do Por isso país. que a execução funcionava, que era uma beleza naquela época. Era um negócio sensacional. Mas você vê isso. Mas que- a penhora da linha telefônica era super Essa era mais eficaz. fácil, essa era mais fácil. Porque então, É, a verdade. família Todo mundo ficava queria. sem comunicação. E o telefone demorou 50 anos para alcançar 50 milhões de habitantes. Hoje o TikTok alcança 50 milhões de habitantes assim, em menos de meses. Sim, Né? sim. Então, todo isso, esse arcabouço nosso, é o que eu acho que precisa realmente fazer essa atualização. Como você falou, tem interesses divergentes, obviamente, tem os conservadores, extremamente conservadores, tem aquelas pessoas que aceitam qualquer tipo de publicidade, e nada mais justo que o Conselho Federal delibere para fazer uma atualização que seja algo mais sóbrio, algo mais... E tem um uma ponto construção. interessante também, assim, que além da questão, né, da sobriedade, assim, de uma comunicação adequada com a profissão, tem também a questão da gente ter o cuidado com o abuso do poder econômico. Porque quando a gente fala, né, das redes sociais, é evidente que isso é bom para quem está começando, mas a depender dos parâmetros de como isso seja, isso também favorece A mão invisível, aqueles né? que têm mais recursos. Claro. Então, Claro. esse é um ponto também que foi considerado, né, dentro do provimento. Eu acho que é um elemento também para se considerar dentro dessa, né, Não dá pra ser dessa um liberal realidade. geral. Não dá Exato. pra ser um Então, tem liberal que... geral. Né? Tem um controle, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante que eu acho, Rafa, é a nossa capacidade de nos atualizarmos. Porque está tudo mudando muito rápido. Pronto. Aí entra um Então, a ponto. gente tem que ter a gente precisa ter estruturas que tenham uma capacidade... Porque no direito, assim, tem uma lei que foi aprovada há 10 anos atrás. A gente fala nova, né? Verdade. A lei nova. E uma lei nova, né? A lei Novo de 10 anos. Novo Código Civil. Mas né? A nova lei de falência foi nova lei de falências por 15 anos, né? Então, e a dinâmica da vida, né, tem pedido outras coisas. Então, eu acho que na parte de publicidade, em outros temas, a gente precisa ter essa dinâmica, né, essa capacidade de ser um pouco mais rápido. Né? Sim. Inclusive, nesse ponto, pronto, mais um podcast que a gente fez aqui com Fabrício de Castro Oliveira. Sim. Na última alteração que teve do nosso estatuto. Do estatuto. Lá no Congresso Nacional, que mudou muita coisa. Agora, que teve agora. Eu Fabrício estava esteve lá aqui no pra dia da bater cassação dos vetos, Aí. inclusive, mudou muita coisa. Pronto, mudou muita coisa. A gente bateu um papo com o Fabrício aqui. Acho que o papo que a gente teve com o Fabrício foi antes da cassação dos vetos. Foi porque a gente estava tratando como um projeto. Exatamente. Projeto de lei. Foi. Discutiu Foi como isso mesmo. projeto de lei. Exatamente. E a gente discutiu muita coisa aqui. Discutiu realmente de debater, né? Há um ponto que eu queria ouvir a opinião de vocês. É toda essa questão de modernização, de modificação. Existe uma cultura na atividade da advocacia, e aí ela certamente é algo mais enraizado, obviamente, nos advogados mais antigos, né? Mais experientes. Nada contra. Você sabe que hoje é véspera de meu aniversário, né? Sem resenha. A gente vai ter parabéns hoje. Amanhã tem mais um cumpleaños. Não quero nem receber parabéns de ninguém mais, porque ele tá me acabando tanto que eu vou agora regressar. Não ligue não, Ivo. Bestagem, bobagem. Isso é bobagem. Deixa ele. Amanhã. Não, mas eu vou pleitear ao RH, que meu pagamento agora vai ser em Botox. Isso é justo. Fred, inclusive, pode lhe indicar ótimas clínicas. Ele tem frequentado bastante, ele conhece bastante. Viu, BDV? Depois você liga pra ele Aliás, e dá um isso pode destaque ser aí. um estímulo para as pessoas assistirem Sim. os programas. Verdade. Né?
É verdade. Você vai acompanhando a evolução da testa da pessoa. Porra, assisti o episódio tal, o Fred tava todo enrugado, ó agora como é que tá, todo lisinho. O Fred chegou aqui um dia que ele tava com a cara que nem... Aí a gente aproveita e faz um reels com os Sim, frames, assim, né? Chegou, gostei. Os Faz antes e depois. com vários frames, Vê como a assim, presidente evolução está atualizada dele. nos Conhece termos tudo, e tal. conhece Brincadeira. Esse ponto aí, falando os advogados mais antigos é quem tem essa... Que há ainda uma visão... Por falta de palavra, eu vou falar aristocrática, mas não sei se vocês estão captando o que eu quero dizer, da advocacia. Aquela Sim. coisa mais... Né? Fidalgos. Rapaz, você foi... Nobres, antigos. Pronto, advogados, você tocou na pedra, que talvez a pergunta que eu não tenha sabido formular para o Maurício lá no início, da dificuldade de você ter uma OAB assistencialista numa profissão que se pensa tão aristocramente assim. E Perfeito. dessa visão, você vai ter uma série de problemas saindo daí. Uma delas é esse aí. Pô, não se enxerga o advogado como uma pessoa que eventualmente passa por um problema financeiro. Perfeito. Acho que passa, pô. Né? Todo advogado é rico, é? Não, eu não sou, inclusive, viu? O pessoal do Pix aí, fica à vontade. Daqui a pouco bota minha chave aqui, vai ficar aqui embaixo do vídeo. Vocês ficam à vontade. Não tem problema nenhum. Viu? Aceito de bom grado. Não são... É uma profissão como muitas outras, mas a gente, me parece que ainda há uma visão da própria classe sobre essa... E isso influencia diretamente, pelo menos da maneira como eu encaro, nessa evolução, nessa modernização da própria atividade de advocacia. Então, muito do que é dificultoso na propaganda do advogado, que mudou muito com o provimento, e que não deve ser uma liberdade geral, como a gente já concordou aqui, mas o que se mudou não foi o suficiente. Não é para ser uma liberdade geral, mas ainda foi pouco, foi tímido. E isso decorre muito dessa visão de que a advocacia é uma coisa... Perceba, não é sair da sobriedade que eu estou falando. Temos que ter... Sim, nossa claro, profissão ela é caracterizada pela sobriedade. Não é para fazer dancinha de TikTok. Não é isso que eu estou falando aqui. Nada contra quem faz dancinha de TikTok também. Mas o que eu estou falando é um engessamento trazido por essa visão da advocacia que cá entre nós não existe mais. A advocacia não é mais essa... nobreza clerical, nunca. Isso acabou. Da caricatura. Engraçado você comentar isso. Ontem eu tive uma reunião de sócio e a gente estava tratando exatamente desse tema, né? Atualização mesmo, né? Trazer o escritório para esse tempo, né? E a gente falando exatamente isso. Antigamente, a gente ia para um shopping para ver se localizava um cliente, a gente distribuía cartãozinho. Era a forma que a gente fazia a nossa publicidade, né? E se a gente não entender que isso muda... Hoje, o TikTok, o Instagram, o Facebook, etc., é o instrumento que os advogados têm de fazer a propaganda do seu próprio trabalho. Obviamente que, assim, aristocraticamente, tem quem ache que isso tem que ser mais ou menos engessada, né? Por conta também para não haver uma exposição tão grande para a classe. Mas é inevitável pensar que nessa advocacia, desse novo tempo da advocacia, as pessoas têm que se atualizar e têm que aceitar essa mudança. Hoje você trabalha com aquela situação. Se você mantém o home office no escritório, se você faz híbrido, ou se você força todo mundo para voltar para o escritório. Mas aí você olha, os índices de produtividade, de performance estão no céu, estão tocando tudo bem, todo mundo em casa trabalhando bacana. Vai voltar por quê? Aí você para pensar... não, mas eles precisam voltar porque senão como é que constitui a sua própria advocacia? Como é que você faz a propaganda do seu negócio? É rede social, é interação. Então, você queria falar alguma coisa, minha presidente? Não, só complementar, claro. Dizer que eu acho que, em regra, os cursos de direito, eles são cursos que preparam a pessoa para pensar dentro da caixa. Né? Então, a gente tem gerações que foram formadas assim e muitos, inclusive, ainda sendo formados assim. E os formadores são assim. Isso. Eu acredito, inclusive, que a nova advocacia ela exige da gente pensar fora da caixa. Né? Não apenas no contencioso, pensar nas soluções extrajudiciais, pensar no conflito para além simplesmente de um processo judicial. Né? Então, eu acho que... Mas essa história nossa de formação, de curso, faz com que muitas vezes as pessoas as pessoas que já sejam atraídas para o curso de Direito, já sejam pessoas com perfil, né, mais pensar dentro da caixa, e aquelas que não são, terminam
se enquadrando, né, muitas vezes dentro do curso. Então, cria essa forma, né, conservadora de lidar com a profissão, de lidar, né, com a forma de atuar, de várias formas. Então, não apenas nessa questão da apresentação. E o novo realmente sempre encontra resistência, né? As pessoas, você está ali acostumada a se comportar de uma forma. A nossa sociedade faz isso, né? Quando vem alguém e faz diferente, as pessoas julgam, as pessoas... O primeiro momento então, dentro do ambiente jurídico, é o que acontece, né? Quando vem uma pessoa propondo outra forma, outro jeito, as pessoas olham e falam assim, o que é isso? Então, é um pouco da natureza humana misturada com o jurídico, que eu acho que vai dando esse tom. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo uma grande transformação. Eu acho que é importante a gente ficar atento a essas mudanças e que são mudanças que eu acho que exigem da gente, inclusive, assim, um novo olhar, né, no pensar fora da caixa, não apenas em relação ao comunicar, a uma publicidade, mas ao tratamento. Áreas de atuação, né, Dani? Áreas Quantas de atuação, áreas estão surgindo de atuação? A própria questão, né? Hoje eu vejo, a gente mora numa cidade, gente, é muito calor, né? E é um apego à questão do paletó e da camisa manga comprida. Você vê, na Inglaterra, no verão, eles usam manga curta. Brasil, ninguém usa praticamente na área jurídica. A pessoa com manga curta vai sofrer bullying, né? Acho que vai sofrer bullying. Sim. E a gente mora... Então, assim, acho que a gente precisa se atualizar dentro dos tratamentos, né? Quer dizer, o respeito é muito importante, mas a gente pode diminuir as formalidades, né? Um pouco a liturgia, né? A gente pode dispensar. Você pode trabalhar com respeito, ser respeitoso, sem ter uma liturgia exacerbada, não é? E nessa parte assistencial que Ive estava falando, é curioso você falar como se fosse algo novo, não é, né? As caixas de assistência, elas surgiram na década de 30, e a historinha que se conta é que 2 advogados estavam andando numa determinada avenida de São Paulo e foram instados a ajudar uma terceira pessoa. Estava lá, doente, enferma, maltrapilha, dentro de uma casa abandonada. E esses 2 advogados resgataram essa pessoa, deram comida, levaram para o hospital, etc. E a surpresa foi quando eles identificaram que essa terceira pessoa se tratava justamente de um advogado. E a partir daí surgiu a ideia da criação das caixas de assistência por todo o país. Então, o assistencialismo ele já vem de muito tempo. Agora, o que é que acontece hoje? Esse assistencialismo, sobretudo das caixas de assistência, o viés dele foi aumentando a cada tempo que passa. Você faz a parte assistencial através dos auxílios, você faz isso através de cuidar da saúde mental do advogado, de formar programas de meu escritório para que o advogado possa ter onde atender o seu cliente, onde fazer reunião. Você tem os transportes, né? As vans que circulam, você tem programas de saúde. Você tem esporte, como a gente está finalizando agora a Copa Caab, que engloba as 36 subseções. Eu não posso não, porque eu sou profissionalizado. Aí se eu for jogar... Você sabia que João Glicério vai? Sem dúvida. Ele pode não ir, mas ele vai dizer que vai. Ele vai dizer que vai. Será que ele vai ser capitão de time? Rapaz, outro João dia... vai jogar? Sério? João participa do Baba que eu participava, você sabe, né? Mas eu aposentei antes dele chegar. Tchau, gente. Olha, o Baba que não existe. Tem uma pessoa que sente comigo e Rafa pra conversar que eu digo assim, eu participo de Baba e João Glicério participa. Ou é o mesmo Baba que todo mundo participa, é o único. E que todo mundo diz em casa que vai. Mas vou pro Baba. É esse Baba dia aí. De segunda-feira. Exatamente isso aí. Uma vez, o saudoso Jorge Lima, que Deus o tenha. Se é uma saudade que a gente tem é de não poder conversar com Jorge Lima. Verdade. Várias vezes em um ano só. Mas Jorge Lima uma vez aprontou um com Glicério. Ao vivo. Tinha um recurso deserto. Era o time. E aí, aí alguém perguntou, cadê João Glicério? Eu falei, João Glicério tá no Baba. Baba? Foi ontem, ele não foi. Entregou assim. Eu acho que até pro cara dar uma justificativa, o cara tem que ser, né? Porque João Glicério, ele participa de várias babas.
até 5 horas da manhã de domingo, João Glicério tem baba. Então, assim, e ninguém sabe que baba é esse. Não, ninguém são nunca vários, foi junto. São vários. Você não são conhece. Você não conhece ninguém que tenha ido. Agora, sempre tá machucado. Você já percebeu isso? Sempre tá lesionado. Não, eu tenho que falar a verdade. É porque atleta não se machuca, atleta isso. sofre lesão. Então, assim, olha, essa semana eu não tô indo pro baba. Tô bem afastado. Tô com uma Eu lesão. chamei, Tem para 3 anos. não ser 100% injusto, uma vez eu chamei o João Glicério pra mover, ele foi. Foi, não. Foi. Na Ele verdade, foi. ele te Foi chamou. beber. Ele entrou no campo. Foi, entrou. Não, ele não bebe. Timidamente bebe? jogou ali 15 minutos e... Ai, peraí. Tava lesionado e aí... Foi aquele que você foi descalço. Foi o mesmo que Bruno Coelho torceu o tornozelo ainda por cima. Bruno Coelho foi e jogou de verdade e torceu o tornozelo, coitado. Ainda bem que eu não frequento esses babas. Né? Não, gente. Não vou mais. segundo. Não vou mais. Eu já vi que não é nem uma boa propaganda pra mim. Eu já sei o que a gente vai fazer agora. Pra pensar na sugestão de pauta. Vamos pedir a ata dos babas de João Glicério. Porque basta a gente... Eu não quero causar um problema pra João Glicério, não. João, eu te amo. É tudo brincadeira. É tudo mentira, viu? A gente tá só brincando aqui. Você vai pra todos os babas, a gente sabe disso. A gente tem vídeo, tem foto, tem tudo, viu? Eu não jogo a Copa Cabe porque eu sou profissionalizado. E aí o nível é um pouco maior, eu não posso ficar... O pessoal não deixou. Só falou, não é pra você não. É uma coisa mais tranquila. Mas, João Aí Glicério, eu não você é fui. capitão de time, você vai ver. Tem nome, tem time de futebol. Tem um campeonato de futebol da UFBA. Que acontece, não sei se é semestralmente ou anualmente, que tem o nome do time é João Glicério Futebol Clube. Juro por Deus, tem um grupo aqui no WhatsApp, João Glicério Futebol Clube, tô falando a você, pô. Revelação. Bombástica, eu só trago informações aqui de primeira Preciosas, assim. Ó, quando a Cabe fizer, então, do tênis, aí vai ser BDV, né? Não, mas aí ele vai dizer que ele não joga porque ele é bom demais, pra ser verdade. Aquilo ali, eu não sei não. Já subiu de é uma lândia sensacional, ali não tem condição A gente não. podia promover campeonato de futebol. Pra botar João Glicério, capitão. Eu acho que o Aula Extra tem segue. que apresentar um time no próximo campeonato. Pronto. Pronto. Seria Olha só. de um nível desastroso, mas a gente pode Né? pensar. Próxima a possibilidade Copa, aí já vai ter o time Aula Extra. Ainda bem que a gente tocou no E nome de técnica. Aí realmente... Meio de campo. Não, e técnica. A gente não vai estragar a Copa Cabe. Não faça isso. Mas é isso. Eu acho que essa parte assistencial já vem de muito tempo e as caixas hoje têm esse espectro muito maior. E termina sendo uma forma de assistência também à classe. Mas é muito... na Caixa, vocês trabalham muito mais com a questão de políticas gerais do que o assistencialismo pontual, não é isso? Depende, Rafa. A gente trabalha com as duas fontes, né? Sim. Primeiro, assim, na parte de saúde, por exemplo, nós temos a parte de cuidar da saúde mental, mas nós temos também o projeto de atendimento de psiquiatras, psicólogos para a advocacia, para aquele advogada que estiver realmente necessitando. Né? Então, a gente tem um determinado número de consultas mês que a gente possibilita que esse advogado da capital e do interior acessem no atendimento virtual e, quando o caso é um pouco mais complexo, no atendimento presencial. Né? Então, temos campanhas de saúde. Vacinação para toda a lá classe. em casa, todo mundo tomou, não cabe. Então, tem a vacinação, por exemplo, tem o mês amarelo... Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, mas saúde mental. Mas tem o outro de hepatite também. Então, Novembro Azul, com relação a você disseminar, Outubro Rosa. Então, são várias políticas que você faz, mas você também faz o atendimento. No mês da mulher, a gente faz atendimentos ginecológicos, com atendimentos também de mamografias, etc. Entendeu? Então, a gente faz isso para estimular. Agora, por exemplo, hoje de manhã eu tive uma reunião que a gente está tentando fazer uma programação e trazer uma estratégia para a educação e difundir realmente a importância da saúde da população negra, por exemplo. A população negra reclama porque eles têm algumas doenças que são específicas pela questão da cor, né? E isso gera uma dificuldade que eles têm, por exemplo, médicos que não sabem nem quais são os exames que devem ser solicitados para identificação de certas doenças. Então, a gente está tentando fazer também, trazer esse projeto para ampliar isso nesse horizonte. E aí, esse horizonte, a gente quer fazer isso primeiro aqui na Bahia, né? E depois difundir nacionalmente. Eu fui nomeado pelo Conselho Federal como coordenador do CONCAD Saúde. O CONCAD é o órgão que reúne todos os dirigentes de caixa de assistência. E eu quero levar esse projeto para ser encampado nacionalmente também. Obviamente que, se isso der certo na Bahia, com a população negra que nós temos, a gente pode levar isso com muito mais força
um projeto nacional. Então, são projetos de políticas, mas também tem atuação efetiva no dia a dia. Quando eu falo de política, é mais na visão de política pública, né? Projetos que são mais gerais, mas você também tem a assistência que é prestada um a um, nesse sentido. Sim. Um projeto de atendimento psicológico, isso é um projeto público. Sim. Ainda que para a advocacia, né? Mas é uma política pública para a advocacia. Mas você também vai ter ali situações que são pontuais, que não são atendidos por eventuais projetos gerais que vocês também conseguem acolher, né? A origem da Caixa, como eu contei, é isso, né? Dani contou a história de uma colega nossa, que a comissão da OAB conseguiu tirar ela de um cárcere privado. Proteção aos Direitos da Mulher. Comissão de Direitos da Mulher e Prerrogativas estava junto também, né, com o Vitor. E depois encaminha para a Caixa, a gente dá esse suporte. Nós tivemos recentemente a esposa de um colega que tentou o suicídio, foi transferida para uma das subseções e a nossa equipe toda foi lá abraçar mesmo a pessoa. Chegou praticamente sem vida, mas nós conseguimos e eu tenho um áudio assim, eu não mando para Dani porque eu já me emociono. Se Dani ouvir, ela chora, eu choro junto, é um problema. Mas assim, a atividade da Caixa é justamente isso, essa veia assistencial nossa, o braço assistencial da ordem, para que aquele advogado, aquela advogada que estiver passando por uma situação, seja financeira, seja de saúde, saiba que pode contar, né? Então, assim, para mim, essa essência da Caixa faz com que a gente se motive cada vez mais a trabalhar. Obviamente que a gente precisa entender todas as dificuldades da nossa profissão, saber das lutas de prerrogativa, das lutas contra o judiciário, mas a gente também tem que passar um discurso otimista para o advogado, para a advogada, para que ele possa sentir orgulho de advogar, que ele possa olhar para o lado e ver que ele não está sozinho, né? A OAB está lá dando o lado institucional, a Caixa está lá dando o lado assistencial, dando apoio a ele, e é essa a nossa principal função, né? Então, assim, para mim, tem sido, apesar de todas as dificuldades da gestão, mas é muito bom você ver que você está motivando as pessoas a participarem disso, né? A saberem que podem contar. O momento especial como um momento de celebração, né? As pessoas às vezes questionam, poxa, vamos fazer uma festa da advocacia, não vamos fazer uma festa? Eu digo, tem que fazer uma festa da advocacia, sim, porque a gente precisa aprender também a celebrar o nosso momento, a celebrar a nossa vida, a celebrar as nossas conquistas, né? Lógico, a gente não pode esquecer das lutas diárias que nós temos que travar para a valorização da advocacia e para as conquistas que já existiram, né? Mas, obviamente, que a gente tem que também trazer esse discurso um pouco mais otimista para a nossa classe, sobretudo para aqueles advogados que estão passando por essa situação. Observe, Rafa e Ive, o advogado recém-formado, ele sai da faculdade, nós sentimos isso, muitas vezes sem saber nem para onde ir, né? Qual o direcionamento que nós temos que dar. Hoje você tem um conselho consultivo da Jovem Advocacia que abraça esse profissional e que tenta fazer os encaminhamentos, né? De mostrar as possibilidades de negócio, como é que se faz para fazer registrar uma sociedade unipessoal, o que é que você precisa para ter um sócio. Eu passo por situações, assim, às vezes, dos advogados mais antigos, né? Que não tem como, eles precisam de um token para trabalhar. Sim. Eles precisam ter uma inclusão digital para saber como peticionar. Esse é um grande problema, né? Então, observe, a gente passa pelos extremos, né? A gente não pode ver uma linha normal na advocacia, porque não existe. Então, a gente tem que entender essas diversidades, essa pluralidade dentro da advocacia, e nós temos, na medida do possível, abraçar todos que estiverem ao nosso alcance. Em termos conceituais, considerando o Jovem Advocacia, a gente considera quem tem até 5 anos, né, de inscrição na ordem. Em termos proporcionais, a Jovem Advocacia hoje na OAB Bahia, ela representa qual o tamanho da Jovem Advocacia em relação ao total? Porque, como você mesmo disse, né? Jovem advogado é aquele que tem até 5 anos. Isso. Então, a gente tem entre aspas, um envelhecimento da jovem advocacia, né? Mas a jovem advocacia, vamos colocar assim, que a gente tinha em 2001, a OAB era 16 mil. Hoje a OAB é 72 mil. Então, pegando aí 20 anos, para vocês verem a realidade, né? Ou seja, a gente tem um aumento, né? Assim, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a gente tem assim, um percentual de
mais ou menos 30% hoje, né, de jovens, de advogados, não necessariamente 5, mas 5, 6. E eu acho que é muito importante, assim, no final, eu estava ouvindo o Maurício falar, a gente volta para o começo, né? Esse desafio da OAB, porque o advogado idoso, ele tem hoje problemas seríssimos também, de inclusão digital. Sim. Então, a OAB precisa também estar perto desse advogado. E, ao mesmo tempo, a jovem advogado, o jovem advogado, são aqueles que enfrentam desafios... Existe a comissão? Existe a OAB Jovem. Existe. A comissão do idoso? Existe. A Comissão do Idoso é presidida por Dora, a OAB Jovem por nossa querida Sarinha Barros. Então, a OAB Jovem ela tem uma atuação muito importante, com vários projetos e de chegar junto, desde cursos, a gente teve um projeto agora super exitoso de audiências simuladas, né? Coisas... Né? E a OAB chegando junto. Mas a gente também tem esse advogado, por exemplo, idoso, que também precisa desse chegar junto, porque muitas vezes ele não vai ter familiaridade mesmo com o PJE. E às vezes a pessoa vira e diz assim, mas como assim não aprende? É difícil para as pessoas que viveram uma outra realidade, porque o mundo... Eu, por exemplo, eu assim, não consigo, uso bem, mas eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo. E fico imaginando uma pessoa que viveu a vida profissional assim, praticamente toda sem... tá ali com o computador. Então, essa é uma realidade, né? Nossa, perfil... E só um acoplamento que eu queria fazer. Que entre os jovens advogados, 64% são mulheres. Ou seja, a nossa profissão está se tornando cada vez mais de mulheres, Rafa. E são dados do censo mesmo, 70% são jovens advogados, e desses 70%, acho que 67% são mulheres. As mulheres já são a maioria em números absolutos, e entre os jovens aos jovens, nós somos muito mais. Dá um otimismo, né? Sem dúvida, né? É muito melhor que vocês tomem conta do negócio. Então, com a primeira presidente. Mas é engraçado isso, assim, porque eu falo muito, assim, sobre essa importância do construir juntos, né? Do caminhar juntos. Porque não é mulheres versus homens, são mulheres com homens, buscando o fortalecimento da nossa profissão. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta quando o Rafael fez uma reflexão, que ele disse assim, você chega na presidência com uma imagem de representatividade muito grande. E aí eu acho que também é um desafio para o exercício da sua função. Não deixar a representatividade ser maior do que realmente é a sua importância no cargo que você ocupa. Né? A representatividade, óbvio, é um grande alcance, mas ela não existe por si só. Ela existe... para também dar importância a todo o trabalho que tem sido desenvolvido, né? E é resultado, na verdade, assim, dessa história de mulheres que estão no dia a dia da advocacia. Né? Então, as mulheres estão no dia a dia da advocacia, como os homens. Né? Então, nós estamos enfrentando todos os desafios da profissão, então nós podemos estar nos espaços pensando as ações e as políticas, porque estamos no dia a dia dessa profissão. O fato da OAB ter 90 anos e nunca ter tido uma mulher presidente antes torna isso um marco. Mas eu acho que, mais do que isso, assim, é a importância da gente poder perceber, efetivamente, essa chegada, né, dessa diversidade como algo para somar e para multiplicar. A gente fez uma solenidade de 90 anos da OAB agora no dia 11, no dia da advocacia. Foi belíssima a solenidade. E a gente fez uma homenagem à primeira advogada inscrita na OAB da Bahia. Nós fomos encontrar 1930, década de 30. Gente. Ela foi a 4ª mulher que se formou em Direito aqui na Bahia, mas foi a primeira a conseguir a inscrição. E ela, OAB 169. Gente. E depois ela foi para São Paulo. E assim, foi belíssimo, porque a gente fez um videozinho contando a história dela. É evidente que ela era uma mulher à frente do tempo dela. Não tinha como a pessoa ser a primeira mulher advogada inscrita, mas ela não ser uma mulher à frente do tempo dela. E foi muito bonito, porque a gente estava ali fazendo honrando a história da OAB, nesses 90 anos, né? E uma história na qual a gente homenageou homens presidentes. E muito importantes, porque esses 90 anos... né, decorrem da contribuição desses homens, mas também dessas advogadas que não estavam nos espaços, mas estavam no dia a dia da advocacia.
ainda que em um determinado momento, em menor quantidade. Então, ficou muito bonito, porque, né, a gente poder fazer aquela homenagem àquela advogada, né, quando você tem uma primeira mulher advogada fechando um arco e no momento da gente honrar a nossa história, integrando. Porque é integrando essa diversidade, essa multiplicidade, e ao mesmo tempo, assim, ver a história dela, os desafios que foram para ela, né? Assim, porque existem muitos para nós. Imagina. Assim, para mim, eu fico imaginando para ela, né? Então, a gente poder honrar... um juiz naquela época. Imagina a dificuldade que Será que conseguia falar? Se conseguisse, é verdade. Bem pensado, é verdade. Agora, essa modificação de perfil enquanto grupo, né? O Maurício falou aí, a jovem advocacia 70%, mulheres advogadas 60 e tantos %. Isso vai mudando as próprias necessidades da advocacia, já que o corpo de advogados está mudando. E isso vai ter que se refletir em algum momento na atuação da própria OAB, seja das seccionais, seja do Conselho Federal. E aí, nesse ponto, a gente volta para a questão das modernidades. Se hoje nós temos um corpo muito maior dentro da advocacia de jovens advogados, a demanda por modernização ela vai ser cada vez mais potente. Isso é natural. Em algum momento, isso pode gerar, inclusive, alguma dificuldade de relação dentro da instituição. Eu imagino que não vai ser algo fácil de você gerir se lá na frente você chegar num determinado momento e falar, meu amigo, olha, eu sou 90% da ordem. E aí? Eu quero pensar fora da caixa, como o Dani falou aqui. Né? Eu quero chegar como... a gente falou de Bruno Coelho agora há pouco, que esteve aqui, ele é tabelião, mas ele fala muito de atuações diferentes dentro do processo civil. Eu quero ter a ideia de penhorar milhas aéreas no processo de execução. Eu quero pensar diferente, eu quero trabalhar com outras hipóteses. Quando eu comecei a dar aula de Estatuto Código de Ética lá atrás, a gente discutia se advogado podia receber com maquineta de cartão. Inclusive fazer propaganda, porque a gente tem uma parceria com condições excelentes para a maquineta do cartão. Aí, ó. Hoje não só pode, como já tem uma parceria. Já tá podendo. Então, foi um dos maiores sucessos desse início de gestão foi a maquineta. A procura foi uma coisa assim absurda, porque normalmente as taxas são altas, né? E as condições estão, assim, sensacionais. Então, procurem não pode ter maquineta porque não somos um negócio. Meu amigo, pelo amor de Deus. A forma de pagamento. O trem do mundo está passando aí. Se você embarcar, você vai ficar... Mas, Rafa, eu vejo, assim, um pouco... você consegue enxergar o outro lado da moeda? Não, na verdade, eu vejo o seguinte. Não existe esse antagonismo. Porque a gente trabalha com o valor da representatividade. Sim. Então, é por isso que a gente tem uma OAB jovem, formada por advogados com até 5 anos, que se reúnem mensalmente, trazendo os problemas, trazendo as ações, trazendo os projetos. Ou seja, a gente traz isso para dentro. Ou seja, é construir com. Não é construir para, não é fazer para. É fazer com a jovem advocacia as ações para a jovem advocacia. Eu acho que não essa... achar que vocês têm a solução também, né? Não, nós temos com eles juntos, entende? Assim, não existe um antagonismo entre OAB e o jovem. A OAB é toda a advocacia e a gente nessa gestão a gente nessa gestão tem a representatividade como um valor, não apenas gênero e raça, mas a diversidade. Então a gente tem a jovem advocacia representada no conselho, dando voz ao OAB jovem, com ações, com espaço, não apenas para falar, mas para construir junto, para apresentar propostas, para apresentar projetos, entendeu? Sim, porque... Então eu acho que é assim que a gente equaciona isso. Ou seja, a gente vai estar acompanhando as necessidades, porque a gente está trazendo a essa representatividade como um valor. Né? Assim, estamos aqui para fazer juntos, ouvindo quem está vivendo essa realidade. Assim, o mundo da vida ele vai se impor a qualquer mundo normativo existente. Com a lei assim, dentro do sistema OAB não é diferente. Isso. Não adianta você querer limitar os pensamentos fora da caixa dentro de um arcabouço normativo extremamente rígido, com a geração em que pensar fora da caixa é o natural para ele. O natural dessas gerações que estão vindo aí é esse. Inclusive, na verdade, na minha avaliação, eu acho até que a gente precisa estimular. Porque, como eu lhe disse, os cursos de direito, eles não necessariamente estimulam isso. Então, na verdade, a gente precisa, inclusive, enquanto instituição, também promover a jovem advocacia a pensar fora da caixa.
Porque você traz um referencial de jovem advogado que não necessariamente é o reflexo de todo jovem advogado. Porque tem aquele jovem advogado que está ali e muitas vezes ele construir a carreira dele pede que ele justamente se reinvente dentro desse processo, né? Então, acho que a gente tem procurado investir tanto na escola quanto a gente está tendo agora a Semana da Jovem Advocacia com vários workshops, cursos disruptivos. Assim, ou seja, então a gente, ao mesmo tempo, a partir do momento em que a gente está atento a quais são as demandas, a gente também ser promover, né, um promotor desses starts, se a ordem não ocupar esse espaço, você vai ter o que a gente vê no Instagram, que é os arrasta para cima da vida. Veja só, agora, eu faço propaganda na Ferrari, eu tenho uma nova área de atuação na advocacia que arrasta pra cima que você vê como é que é. E é um puro estelionato educacional aquilo dali, atuando em um vácuo de um misto de desespero e falta de atenção do profissional novo que chega no mercado, falta de conhecimento do que fazer, porque realmente o que ele falou é a pura realidade. O cara pegou o diploma, pegou a carteirinha da OAB, ele saiu da calça dele, a carteirinha da OAB na mão e fala, rapaz, e agora? Né? Então você fazer que idiotice fazer uma oficina de audiência simulada. Pô, idiotice, velho. Não, esse negócio é fundamental. Pra você fazer isso o tempo todo. Agora o cara não tenha nem sabe tido a oportunidade. A primeira sustentação o cara oral. Não sabe onde senta quando ele entra na sala de audiência. Como fazer um contrato, como é que eu monto aqui, faço o contrato da minha sociedade. Mínimo, eu quero ser uma sociedade unipessoal. Como é que eu faço comunicação? Então, tudo isso hoje... a gente tem não só de cursos na escola superior, mas a gente tem de projetos da própria OAB Jovem. E pensando a partir dessas demandas deles e também dando esses inputs, né? Assim, de estimular as pessoas a não pensarem sobre coisas que elas pensavam antes. Isso. Esse eu acho que é o nosso desafio, a advocacia entendeu? Toda, né? Isso. Surge, talvez, dessa necessidade. Essa é uma preocupação interessante. Essa fala de Maurício é excelente, porque, assim, a gente também precisa olhar para aquele advogado que está no momento da vida profissional com 10, 15 anos, mas também precisando se reinventar. Então, esse é um ponto muito importante, né? Então, às vezes, quando eu falo sobre cursos, sobre coisas, às vezes eu fico falando assim, olha, para a jovem advocacia, para toda a advocacia baiana, porque, às vezes, você vai ter um colega que está 10, 15 anos e que nunca fez ali um curso de gestão de escritório, né? Ou que, de repente, não está atento às possibilidades do extrajudicial, sabe? Ou seja, abrir outras possibilidades também. Ou seja, é uma atuação que, na verdade, é para toda a advocacia. Porque, no final das contas, a gente precisa estar se atualizando sempre. Né? Eu, como... Assim, uma das coisas que eu mais amo de dar aula é que isso me mantém em contato, não é só com a atualização do conteúdo. É com o jovem. Contato da vida real, né? Entendeu? Assim, então, isso faz com que eu esteja sempre ali conectada com aquela energia, né? Então, eu acho que isso é importante para a gente, para qualquer profissional. Então, eu vejo a resposta, que é a sua grande pergunta, né? Pensando, na verdade, que não há essa distância se a gente traz o jovem para dentro. Né? Se a gente traz o jovem para fazer conosco. Vocês veem o grosso da advocacia jovem com esse interesse de estar dentro? Com certeza. A nossa OAB Jovem é gigantesca. Toda entrega de carteira, assim, eu vejo o brilho nos olhos deles. Agora, é um trabalho voluntário, né, Rafa? Então, assim, nem todo mundo necessariamente tem a disposição, mas, assim, claro. A gente vê, assim, eu vejo, para mim, um dos momentos mais emocionantes da OAB é a chegada de novas advogadas e advogados. A gente, no dia 11, a gente teve uma entrega, 200 novos colegas, e, na sequência, os 90 anos. E foi, assim, super emocionante. Então, eu vejo hoje muitos jovens que fazem o curso querendo ser advogados e advogadas. E na OAB a gente tem essa preocupação, assim, de deixar essa chama não só acesa, mas essas pessoas poderem se encontrar na advocacia. Eu cá entre nós, em sala de aula, sempre falo pro cara ser advogado. Eu acho que é a posição de profissão jurídica, mas... que não é porque eu sou, né? Talvez também seja por isso. Mas é a que mais retorno, né? Te dá. Não estou falando de retorno financeiro, não. É retorno de satisfação profissional. Né? Mas você vê que isso foi uma mudança muito grande, né? De lá para trás para agora.
tem pessoas que já fazem direito, já intencionando o concurso público. Sim, né? eu acho que esse grupo ainda é muito grande, não é muito pequeno. Não, é engraçado. Também. Eu depende acho, da época, depende da época. Tinha uma época que era bastante, aí agora eu tenho tá visto muita gente, assim, querendo de fato advogar, a maneira como a pessoa aborda, pergunta. Minha época, o pessoal que formou comigo, a minha turma, era concurso público. Tá vendo? Ele tá partiu para advogar o que não passou no concurso público. Era essa a visão. Eu tô advogando, então eu posso falar. Né? E digo mais, eu já fui concursado e abri mão de concurso público para ser exclusivamente advogado. Mas isso não era uma tônica na minha época. Eu tô falando da minha turma, mas na época era em todas as faculdades esse mesmo pensamento. O cara queria a estabilidade, o alto salário, aquela coisa que o ideário de um concurso público, que nem sempre... E que, na verdade, a cada tempo que vai se passando, isso vai sendo mais mitigado, né? Talvez isso também ajude muito a pessoa a começar a olhar para a advocacia com mais frequência, né? Na verdade, eu penso muito que, assim, que bom que nem todo mundo gosta das mesmas coisas, né? As pessoas vão ter vocações diferentes. Que bom que as pessoas vão gostar de coisas diferentes. Mas... né, as outras carreiras jurídicas que me perdoem, mas assim, a advocacia, de fato, tem na minha avaliação, com toda a minha parcialidade, porque ser advogado é poder ser parcial. Sim, é verdade. Literalmente. É você poder ser parcial. Não só autorizado, então, estimulados. Então, assim, exercendo toda a minha parcialidade, assim, a advocacia é sublime, é incrível, assim. Então, eu espero que a gente... tenha uma realidade melhor econômica em nosso país, em um judiciário que tenha uma duração, razoável duração do processo, porque eu acho que isso é o que a gente precisa para que a advocacia, não só a jovem advogada, mas a advocacia possa poder viver dignamente da profissão. Né? Eu acho que a gente não trabalha só pelo dinheiro. Quem trabalha só pelo dinheiro não vai dar certo. Qualquer profissão, sabe? A gente trabalha porque a gente se realiza. Acho que a gente tem que dar significado à nossa vida com o que a gente faz, né? Mas também a realização financeira também é importante, porque, né? Então acho que a gente tem. Eu sou uma pessoa otimista. Eu sou uma pessoa que olho a realidade, vejo os desafios, mas eu escolho ser otimista, mas trabalhar para que isso... concretizar, porque também não adianta você ser otimista e ficar esperando que tudo caia do céu. E acho que na OAB a gente tem, inclusive, trabalhado coletivamente para, né, uma realidade melhor aí para... Bom, a gente está entrando na reta final aqui, eu vou trazer agora até porque a gente deixou por final essa parte e Dani recuperou agora isso nessa última fala, e aí eu vou querer que os dois falem sobre isso, que é, de fato, o que... eu vejo como talvez o maior desafio de quem está sempre à frente do OAB. É o que gera talvez a maior quantidade de demandas diárias, que é justamente essa questão do respeito de prerrogativa, é a questão da efetividade do judiciário, da duração razoável do processo, da qualidade de prestação de serviço do Poder Judiciário. Não só em tempo, mas também em de fato, qualidade material, digamos assim, né? De boas decisões, boas práticas, bom tudo. Esse talvez seja aí é muito difícil você advogar e você ver poderes judiciários, seja trabalhistas, sejam tribunais de justiça, sejam tribunais regionais federais, e é espalhados pelo Brasil inteiro. Não vamos falar só de Bahia, obviamente, mas é muito difícil trabalhar para ter uma sentença em 5 anos. Mas 10 anos. Né, é um negócio que de fato se mostra como um entrave. E nesse momento ele não está pensando que é um entrave para a vida do advogado, porque o advogado, na verdade, ele é o representante do jurisdicionado. O problema morre e cai no colo é do jurisdicionado, que fica 5, 10 anos esperando para ter uma sentença de primeiro grau, porque ainda vai enfrentar todo o calvário recursal depois. Então, nesse sentido, eu vejo que talvez seja um dos principais desafios, se não o principal. E aí eu queria que vocês me trouxessem a visão de vocês, porque a gente vê muito não, mas vê iniciativas partindo do Poder Judiciário, principalmente, pelo menos do que eu acompanho, do CNJ. Um pessoal com uma visão, me parece que ali já está começando a ser povoado por um pessoal com uma visão um pouco mais moderna, com ideias diferentes, tentando pensar fora da caixa, o lado deles da coisa. Mas a gente não vê isso chegando sempre na ponta. A gente continua tendo sentenças saindo em 5, 10 anos. E aí eu queria entender onde é que vocês acham que o problema se localiza em especial. É um problema que a gente está falando aqui
de primeiro grau é onde a batalha é mais árdua, ou é no nível dos próprios tribunais, e aí Tribunal de Justiça, TRF, TRT, ou é um problema de um nível já de tribunais superiores e de controle do judiciário, como é o CNJ? Onde é que vocês localizam, se é que é possível, e aí obviamente que é a opinião de vocês que eu quero ouvir, onde é que está o problema mais grave dentro dessa estrutura que a gente está falando aqui? Primeiro, assim, eu acho que você, Rafa, trouxe uma questão, assim, para mim, central, que é o problema hoje, né, que a gente enfrenta não é um problema da advocacia, é um problema de cidadania. Sim. Né, é um problema de efetividade de direitos. Né? Então, a gente tem no Estado democrático de direito, não é garantido às pessoas fazer justiça com as próprias mãos. Então, tendo um conflito, o judiciário é quem vai dizer a última palavra numa estrutura com a advocacia, Ministério Público, Defensoria, cada um fazendo a sua parte. Então, quando a gente não tem uma razoável duração do processo, a gente tem uma negativa desse direito de acesso à justiça, desse direito negado ao cidadão. O advogado é aquela voz que está ali reclamando, porque é ele que está ouvindo os lamúrios do cliente, é ele muitas vezes que é culpabilizado pelo cliente, quando na verdade a responsabilidade é desse judiciário, que muitas vezes até transfere para a advocacia. O processo está concluído e o juiz dá um despacho, dá na verdade uma decisão extinguindo o processo. A gente tem isso hoje aqui na Bahia. Né? Ou ele dá o despacho, manifesta-se as partes sobre o interesse de agir, o processo está concluído, para a sentença, parado. Ou seja, o advogado dele Mas aí sai da fila do sistema. O advogado ele tem que estar dizendo, né, fora os casos que são, graças a Deus, uma minoria, mas eventualmente tem acontecido, uma sentença extingue, dizendo que se as partes manifestarem sem julgamento de mérito e que se as partes manifestarem interesse de agir, volta atrás, né? A decisão fica... Então, surreal, assim, né? Isso é surreal. Então, isso é um problema sério, que não é um problema da advocacia, da OAB, é um problema do sistema de justiça e que afeta as partes no processo. Afeta a economia. Eu não vejo muitas pessoas falarem sobre isso, sobre o custo para os negócios. Sim. O custo para a economia. E aí é preciso olhar a nossa realidade. Eu acho que a gente tem um problema hoje geral no Brasil, né? Há uma escassez de recursos, de maneira geral. Imagina, a gente está num país com déficit orçamentário, enfim. Estamos em recessão, um cenário, né? Então a gente tem um problema geral. Mas na Bahia o problema é mais grave, né? Especialmente no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O déficit de magistrados é absurdo, mas não é só magistrados, é servidores, oficiais de justiça, e especialmente no interior. No interior, as pessoas estão perdendo a confiança na possibilidade de uma decisão. Porque os processos eles ficam realmente parados. Você está falando de 5 anos, uma sentença, se você for em qualquer comarca, você vai ter processos com períodos, com anos maiores que esse. E aí o CNJ ele vem estabelecendo metas, né? Mas foram desenvolvidos métodos para se burlar esses parâmetros. Sim. Com essas movimentações. Então, o processo para ir para a corregedoria ele tem que ficar mais de 100 dias parados. Aí vão e movimentam o processo. Com uma decisão dessa, por exemplo. Com decisões interlocutoras, às vezes o processo vai de um lado para o outro. Então, é preciso que a gente sente... Né, advocacia, judiciário, né, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Estado, Executivo, Legislativo, porque isso é um problema de cidadania. Até porque o Estado é um dos maiores litigantes em todas as esferas, né? Então, isso não é um problema só da advocacia. A advocacia é quem sente primeiro e diretamente. Porque o cliente liga pra gente, porque a gente que conhece a história do cliente, a gente é que olha no olho do cliente. Mas esse problema não é um problema só nosso. Sim. Então, esse é um problema. E o outro é que, diante dessa falta de estruturas, o que acontece muitas vezes? O judiciário, ele se fecha. E ele acha que a solução é reduzir o acesso à justiça. Aí a gente tem aumento absurdo da tabela de custas. Essa lógica nos juizados, né, de litigância, tudo é litigância de má-fé, tudo dano moral ínfimo, né? Muitas vezes a gente tem situações que a gente olha, não é possível que foi isso aqui. Uma pessoa que sofreu esse tipo de constrangimento. E aí, quando a gente olha, o problema não é que os direitos não estão sendo violados. Ou seja, qual é a lógica do judiciário? Atuar pela efetividade de direitos.
E aí, às vezes, essas metas, às vezes essas faltas de recursos, fazem com que quem está ali naquela função veja a advocacia como inimiga, né? Veja as partes. Por que toda hora entram com ação? Ao invés de se perguntar por que esse direito está sendo violado. Né? Ao invés de se perguntar por que isso aqui está acontecendo dessa forma. Eu vou dar um exemplo simples. A gente tem uma realidade hoje de passagens aéreas. Toda hora voo é cancelado. Porque virou mais custoso, né? Muitas vezes manter um voo do que as consequências decorrentes do cancelamento do voo. A ponto de termos aplicativos hoje em dia que fazem a questão judicial, né? Que é outra questão. Mas essa é uma realidade. Eu tô só dando um exemplo que faz. Porque análise econômica do direito, Escola de Chicago. Total. O empresário, ele toma a decisão analisando o custo. Então, a gente precisa ter um olhar, e aí, mais humano. Porque as metas são muito importantes. No caso da Bahia, nossa situação é mais grave que em outros estados. É preciso quem advoga em qualquer outro estado do nosso país e advoga aqui sabe que a nossa realidade, sobretudo no interior, é muito grave, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista a dimensão humana. Porque a gente não pode focar nos números, esquecendo do humano, das pessoas que levam aqueles casos, entenderam? Então, assim, falar assim, por isso que razoável duração do processo, celeridade, o processo tem que andar, mas a gente não pode esquecer, né, o que está sendo ali cuidado naqueles processos. Então, não pode ser a qualquer custo o alcance das... Não pode nem ser despachos, né, ali de mera movimentação vazia e, ao mesmo tempo, que olhe, de fato, aquela complexidade. Tem empresas, gente, que decidem, às vezes, não investir na Bahia em razão da realidade do nosso judiciário. O custo, né? Porque isso é custo. Então, eu acho que é uma série de questões, ou seja, para mim hoje, o problema do judiciário no nosso estado, ele é um problema muito maior do que apenas da advocacia e do próprio judiciário. Ele tem que ser visto como um problema baiano, assim, da sociedade, né? Ser assumido também pelo executivo, pelo legislativo, para que a gente possa pensar juntos soluções. Porque isso é pensar a efetividade de direitos, é pensar desenvolvimento econômico, né? Então, assim, você fez uma pergunta que me permitiria aqui ainda falar outras coisas, mas para também não me alongar demais e falar que a violação das prerrogativas vem nesse contexto. Né? Quer dizer, o judiciário está ali. Tá ligado uma coisa com a outra. Tudo ligado. Aí ele vai para cima da advocacia, viola a prerrogativa, não tem funcionário, um volume imenso, aí não quer atender advogado, aí a justificativa é em razão do volume de processo. Então, uma coisa ligada à outra. Quando você não se justifica... Ou eu trabalho, doutor, ou eu te atendo. Não, mas não atender e o processo demora 10 anos para ter uma sentença. Né? Mas não se justifica, porque, na verdade, quando você pede para falar com o magistrado, você não quer falar da sua vida? Você não quer tomar um café com ele? Você quer falar do seu cliente. Você quer falar do processo do seu cliente. Então, o advogado silenciado é o cidadão silenciado. A nossa voz no processo é importante. Eu tenho feito, todos os lugares que eu vou, Rafa, e eu falo isso. Nós somos no processo a representação da parte do cidadão. Todas as nossas prerrogativas estão a serviço das partes e a nossa voz é a serviço das partes. Então, quando a gente quer sustentar, quando a gente quer despachar, a gente Então, todas as vezes que nós temos a violação dessas prerrogativas, a gente tem uma violação do direito das partes, do cidadão. Difícil até tentar complementar. A resposta foi tão completa que é difícil. Mas, assim, apenas para completar, eu acho que o ponto mais importante, primeiro, de dificuldade, é o primeiro grau. Tá? O segundo grau está muito bem municiado, está sendo controlado melhor. E o primeiro grau, sobretudo, no interior do estado. Dani falou uma coisa que, para mim, é o mais grave, que é justamente você desestimular a utilização da justiça. Tem pessoas que deixam de demandar, deixam de exercer o seu direito em virtude da forma como ela está sendo tratada. Ou pior, começa a pensar na possibilidade da autotutela quando não... Exatamente. Não. Outra coisa que eu penso é o seguinte, com a pandemia, e a pandemia adiantou várias coisas, eu acho que o judiciário ele precisa aproveitar a oportunidade que está sendo dada pela esse avanço tecnológico. Né? Hoje você quer marcar um atendimento com um juiz pelo balcão online, por exemplo, você não consegue.
Quer dizer, o advogado, Daniela falou uma coisa muito grande, o advogado não tem interesse em ir no fórum, bater na porta, pelo amor de Deus, me atenda, pegue meu processo que está no fundo. Não é isso mais. Então, assim, a oportunidade que o judiciário está tendo, se houvesse de fato uma prestação jurisdicional que seja online, que seja através desses métodos novos, obviamente que a gente tem que ter o direito de conversar com o juiz, né? Esse é um ponto, eu acho que essa oportunidade não está sendo aproveitada pelo judiciário. E outra questão do juiz natural, você falou da determinação do CNJ. A CNJ outro dia determinou que todos os juízes fossem até as comarcas e morassem na comarca. Os juízes hoje simplesmente acham que o fato da gente pedir ou querer que esse direito seja exercido é como se fosse uma guerra da advocacia contra a magistratura, mas não é. Nós estudamos a questão do juiz natural, é aquele juiz que está na comarca, que está vivendo a realidade da feira, vivendo a realidade de uma fábrica que está sendo colocada lá e está prejudicando o meio ambiente, o que quer que seja. E ele, por mais que ele tenha a boa vontade, ele estando fora da comarca, ele não vai ter essa percepção. Ninguém foi enganado quando fez o concurso público. Não foi. Ninguém foi dito que você vai morar onde você quiser, né? Foi dito que você vai começar morando na primeira entrância, na quarta entrância, depois e a carreira é assim, e tem que aceitar o que foi previamente combinado, não gera prejuízo para ninguém. Exatamente. É isso aí. Então, para mim, eu acho que o grande exercício que a gente tem que fazer hoje é convencer de algo que todo mundo conhece, né? Você ver que, assim, identificar que quem sofre mais com isso, obviamente que nós somos operadores do direito, sofremos, mas quem sofre mais com isso é quem está na ponta. É o cidadão, acho que o que mais dói a advogado, pelo menos assim, é o que mais me dói, sabe? É às vezes, assim, você parecer que é um favor, né? E então, quando você está ali insistindo, né? Então, assim, você é o chato por você estar insistindo. E é o seu cliente que, na verdade, está desesperado. Eu tenho cliente que sofre bloqueio cisbajude, todo o dinheiro da vida é bloqueado. A pessoa, se não tiver um parente, não vai comprar um pão. Hoje em dia é difícil a pessoa ter dinheiro em casa, né? Então, sofre um bloqueio cisbajude, não tem dinheiro para comprar um pão. Os problemas, os enfrentamentos que a gente fez nas varas de família, que estão, né? A gente já teve ainda tem um longo caminho, né? Mas a Corregedoria Geral tem feito um trabalho, né? Tentando ali melhorar a partir de audiências públicas que a AB da Bahia fez, relatórios que a AB da Bahia fez, reuniões quinzenais. Gente, na área de família, o prolongamento da ação, ela vai aumentando o conflito. Sim. Né? Você tem questões extremamente urgentes na área de família e aquilo estava virando assim uma coisa desesperadora, porque eu entendo o advogado que se desespera. Inclusive, eu quero ter um advogado. Se eu for ter um advogado, eu quero um advogado que se desespere por mim. Claro. A gente teve advogado chorando na porta do Fórum de Famílias. Vocês acham que ele estava chorando por ele? Não era. Por que você está lidando com crianças, enfim, com casos extremamente complexos? Estou dando esse exemplo, eu nem atuo na área de família, eu atuo na área tributária. Mas, assim, como isso nos toca, então a gente precisa sensibilizar, né? Todos esses atores do sistema de justiça, o legislativo, o executivo e a sociedade, para a sociedade perceber o quanto isso é um problema de todos nós, né? Que afeta quem não conhece uma pessoa que não tem um processo, que está há muito tempo parado. Dani, esse desestímulo, você vê que hoje está gerando uma questão da advocacia extrajudicial. Um crescimento da advocacia extrajudicial. A advocacia que você faz em cartório, porque as pessoas estão deixando de ir bater. Que também é outro ponto de atuação da OAB, né? Eu não vejo um problema da gente pensar também a atuação extrajudicial. Claro, é muito bom. Mas o que chega no judiciário? Precisa ter. Porque assim, há esse pensamento de outro. A gente, inclusive, quando fez o programa com o Fred Dia aqui, falou muito sobre essa questão de justiça multiportas. Ótimo você ter multiportas. Tem que ser assim. Mas Fred vai haver... Mas desde que todas as portas funcionem. E vai chegar um todas momento, estejam abertas. E vai chegar um momento, em algum caso, em que é inexorável a participação do judiciário do processo judicial, com inicial, contestação, audiência. E em muitos casos isso vai ser necessário. Não é que vai ser, eu poderia ir por outro caminho. Vai ter situação que não tem outro caminho, é aquele. E esse caminho, se não funcionar,
Porque se os outros estão funcionando, mas tem caminhos que não adianta, você não vai conseguir fazer determinadas situações no cartório. E a verdade, gente, é que hoje tem muitas pessoas que às vezes tomam decisões em relação a não cumprir o que está na lei, contando com a demora. Exatamente. Aí vem a Né? frase... Ou seja, e aí você tem a própria questão do poder econômico. Então a pessoa tem um poder econômico, então ela toma ali aquela decisão contando com aquilo e pronto. E aí vem duas frases... Ou seja, você não tem o direito, na sua efetividade, de realizar a justiça. Né? São duas frases que se falam muito aqui na Bahia. A primeira, que aqui é o melhor lugar do mundo para se advogar para réu. Pronto. Por quê? Porque o processo não vai andar. É o cara que hoje, que conhece essa situação, ele opta por descumprir um contrato sabendo que ele vai demorar anos para ser interpelado por isso de maneira efetiva. Daqui que ele seja realmente obrigado a cumprir o que ele apalavrou, ele já passou por 10 minutos. É estimulado o descumprimento da ordem. É por conta da falta de efetividade do Poder Judiciário. E outro, você não pode, nunca processe, nunca brigue judicialmente com quem tem mais tempo e mais dinheiro do que você. Porque necessariamente você vai se dar mal. E essa é uma lógica que se encaixa nesse perfil de Poder Judiciário. Porque se a gente estivesse falando de uma questão de efetividade, de duração razoável, pouco importa se o cara tem mais dinheiro, mais tempo do que você, porque o tempo está correndo igual para todo mundo e a questão econômica não seria um ponto a ser discutido. Né? E uma coisa que eu acho muito importante, Rafa, assim, é que a gente não tem que buscar responsáveis no CPF, sabe? Não é sobre buscar ali responsáveis na pessoa física. É perceber a importância da gente olhar esse problema do ponto de vista institucional. O problema, ele é muito antigo. A gente está, na verdade, sofrendo algo que é resultado de muitos anos, né, de uma série de decisões que nos trouxeram exatamente essa realidade hoje, de falta de magistrados, de servidores, de oficiais de justiça, de estrutura, de cultura. Né? Enfim, há uma série de culturas que são, né, nocivas ao bom andamento dos processos em alguns lugares e, às vezes, até contaminando e comprometendo o trabalho daquelas pessoas sérias e comprometidas, porque muitas vezes ficam sobrecarregadas dentro dessa estrutura. Então, a gente precisa olhar, pensar para o futuro, assim, no sentido assim, vamos construir agora o que a gente precisa. Para não, ficar assim lá na frente. Não ficar assim lá na frente. Quais são as mudanças? O que a gente precisa agora? Tem que nomear magistrado, tem que fazer concurso para oficial de justiça, rapaz, tem que nomear servidor, tem que, né? Ou seja, olhar para esse momento pensando em mudar. A gente fala disso, não é para procurar os culpados do passado, é para, tipo, olha, a gente precisa mudar isso. É tanto acesso à estatística que o Poder Judiciário tem, a gente vê isso o tempo todo, a notícia. Tribunal, não sei das quantas... prolator não sei quantas mil sentenças no período tal. Pronto, vem cá. Por que... E aí, paralelo a isso, eu faço parte de vários grupos de WhatsApp com principalmente jovens advogados. E é sempre assim, eu chego no cartório e falo, não, porque eu vim aqui para despachar um processo. Não, o seu processo está na fila. E todos têm que seguir uma fila, porque é assim que é o correto, é assim que é o justo. Não, tá bom, então eu quero saber em que lugar da fila ele está. Não tem. Porque eu quero poder chegar daqui a 3 dias e lá de novo perguntar, e aí a fila andou quantos? Pra saber quantos processos. Porque aí você vai pensar assim, daqui a 4 meses eu você volto. despacha. Percebe? Sim. E essa informação é possível? É possível. É fácil de colocar? É fácil de colocar. A tecnologia tá aí. Você tem que chegar ali no site do tribunal e poder clicar assim, opa. Processos pendentes de despacho. 3.944. Processos prontos para sentença. 2.000. E poder isso virar uma avaliação de desempenho dos próprios magistrados e servidores, mas não para poder punir o cara no CPF. Para você poder... porque isso vai gerar até neles um senso de responsabilidade um pouco maior. Porque, velho, eu não duvido que devem ter juízes, servidores que chegam para trabalhar num dia, eles não sabem o que espera eles. Você acha que todo juiz chegando para trabalhar numa vara hoje fala assim, pô, eu sei que hoje tem 2.000 processos meu pendentes para despacho? Não sabe. Ainda tem as substituições, né? Aquele juiz que substitui em várias comarcas. É uma situação muito difícil. Mas quem hoje está pagando a conta? É o cidadão, lá na ponta. Né? E a advocacia, mas sobretudo o cidadão lá na ponta. Mas é um problema de política pública. Sem dúvida. Né? Sem dúvida nenhuma. E os números, a gente olha, e aí eu acho que o CNJ tem uma responsabilidade sobre isso, porque a gente tem selos que reconhecem uma suposta produtividade que não é uma efetiva prestação jurisdicional.
né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação adequada, porque quando a gente vai olhar, tem um site que tem uma produtividade, o Tribunal de Justiça da Bahia está de 100%. Não estou falando de segunda instância, estou falando de primeira. Não tem como. Se fizessem... A gente conhece estados que têm uma realidade bem melhor que a nossa e não está em 100. Então, isso é para inglês ver, né? É para inglês Exato. Ver. Então, e aí, só que isso, às vezes, o magistrado, ele usa. Ele fala assim, olha, eu estou bem aqui porque eu tenho esse selo. Então, a gente precisa... Tem várias coisas para serem pensadas, sabe, Rafa? Mas eu acho que se há um compromisso com a prestação judicial, com o propósito que eu imagino que todos que estão no judiciário, na advocacia, no Ministério Público têm que ter, a gente consegue pensar soluções. Agora, se for só número, se for só, né, ali, aí não vai. Como diria o filósofo, hoje já é amanhã. Hoje já é amanhã. Eu conheço esse filósofo. Galera, eu não tenho... Foi sensacional. Eu acho que fluiu aqui de um jeito até que a gente inicialmente não imaginou que conseguiríamos abordar tanta coisa que a gente falou aqui. E ainda deu algumas risadas boas. Às custas, principalmente de João Glicério e Fred, o que me faz muito feliz. Vamos agradecer. Um abraço a Fred, a João Glicério. O beijo do Xuxo. Se ele estivesse aqui, ele faria um beijo do Xuxo. Vamos mandar um beijo pro Xuxo. Velho, obrigado. Eu queria agradecer demais, Dani, principalmente sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu sei que não é fácil, a gente sabe de suas múltiplas funções, como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Obrigado por ter vindo aqui e volte, viu? Foi massa. Um prazer estar aqui com você, Rafa, com você, Ive. Vou fazer um bullying agora, porque me falaram que dessa vez eu ia lhe encontrar aqui. É que eu tava no baba. É porque das outras vezes, Rafa não tava, entendeu? Aí É verdade, é a primeira vez que eu participei. Já participei que umas 2 vezes você não e tava, eu não tava, aí, é verdade, entendeu? É verdade. E um prazer também estar aqui com o Maurício, enfim, foi muito... O tempo voou. Foi assim, passou muito rápido. Parabéns pelo programa de vocês. Sempre muito bom estar aqui conversando, né? De uma maneira instigante, provocativa e rica. Foi maravilhoso, assim. Nota 1000. Porra, obrigado. Nossa. Tá com a égua lá em cima, hein, Rafa? Hoje... Doutor Li. Obrigado, velho. Valeu mesmo. Obrigado a você, Rafa. Obrigado, Ive. É uma honra ser presidido por Dani, estar com ela nessa bancada e poder falar um pouco da advocacia, para a advocacia. Parabéns pelo programa, parabéns pelo acolhimento que vocês dão. A gente fica muito à vontade aqui com vocês. Claro que João Glicério e Fred sempre atrapalham um pouco, mas é muito bom estar aqui novamente. E contem sempre com a OAB e com a Caixa de Assistência, sobretudo nesse mês da advocacia. Aproveitar aqui para dar os parabéns a vocês e também a todos os advogados e advogadas que nos assistem nesse momento. Muito bem, parabéns aqui ao pessoal da Jovem Guarda, o pessoal da Velha Guarda. Parabéns a todos vocês. Todo mundo ali divisória aqui. Fechado. Parabéns para todo mundo. Galera, esse foi mais um podcast Aula Extra, você já sabe. Antes de você fechar seu navegador aqui, vá se inscrever aqui no canal, aperte o sininho. Toda vez que tiver um episódio novo, você é notificado para poder assistir um bate-papo desse nível aqui, ó. E dar umas risadinhas boas também, que eu sei que vocês gostam, que eu vejo nos comentários aqui, vocês rindo também das coisas que a gente fala, viu? Muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau!